Vanessa Cordero pressou os lábios contra a boca de Rafael Duarte como se ele já fosse dela havia anos. Foi a primeira coisa que Beatriz viu ao sair do elevador e entrar na cobertura. Não foi o marido se afastando, não foi surpresa cruzando o rosto dele, mas a mão de unhas perfeitas de Vanessa, curvada na nuca de Rafael, puxando-o para mais perto. E Rafael, o homem a quem Beatriz tinha dado 10 anos da própria vida, parado ali na cozinha que ele mesmo tinha reformado porque Beatriz dissera que amava a luz da manhã, parado ali sem fazer nada para impedir aquilo. A mão de Beatriz foi até o bolso do casaco. A foto do ultrassom ainda estava ali, ainda quente de tanto que ela assegurara durante toda a corrida de táxi, ensaiando o que ia dizer. Estamos esperando gêmeos, Rafael. Os dois. Ela não disse nada. Ficou parada na porta da própria casa, ouvindo a melhor amiga e o marido decidirem o futuro dela sem ela. O conselho não vai esperar até depois do outono. Vanessa estava dizendo, afastando-se só o suficiente para falar. O batom quase não tinha borrado. Beatriz é um problema. Ela nunca entendeu esse mundo. Nunca entendeu mesmo. A filha dos Cassano tem 34 anos. O pai dela controla as rotas marítimas do sul e ela já foi informada sobre o que um casamento com você significaria. Eu sei o que significaria, disse Rafael. A voz dele estava plana. Não a voz de um homem que acabara de beijar alguém que não devia. A voz de um homem fazendo cálculos. Então pare de enrolar. Vanessa tocou o queixo dele. Beatriz é um lindo engano que você cometeu quando achou que podia ter uma vida normal. Você não pode. Nunca pôde. Rafael não disse nada. Foi esse silêncio que quebrou Beatriz por dentro. Se você já ficou numa sala onde as pessoas mais importantes da sua vida esqueceram que você existia, deixe um comentário aqui embaixo com a sua cidade e o seu país. Eu quero saber até onde essa história já chegou. E se você acha que Beatriz merecia coisa melhor, aperta o like agora mesmo. Se inscreva no meu canal para não perder o que acontece quando uma mulher que perdeu tudo decide que não tem mais nada a proteger, exceto 2 vidas que ela ainda não contou a ninguém que existem. Porque o que Beatriz faz nos 60 segundos seguintes vai mudar tudo o que vem depois. O ultrassom era daquela mesma manhã. 10 semanas, 2 sacos gestacionais, os 2 no ritmo certo. A técnica tinha imprimido 3 cópias, e Beatriz tinha dobrado todas elas e guardado no bolso do casaco porque não conseguia parar de tocá-las, não conseguia parar de se lembrar de que eram reais. Ainda estava segurando uma delas quando se afastou da porta do elevador e apertou o botão de descer com o nó do dedo da mão esquerda, para não fazer barulho. As portas se abriram na hora. Ela entrou. Ficou olhando Rafael e Vanessa pelo vão que ia se fechando, até que os painéis se juntaram e os levaram para longe dela. Ela não chorou no elevador. Contou os andares. 40, 39, 38. Chegou aos 24 quando as pernas começaram a bambear, e encostou as costas no espelho, escorregando até sentar no chão do elevador com o casaco bom, aquele que Rafael tinha comprado para ela em Milão, segurando a foto de 2 pequenos círculos cinza que já eram, de algum jeito, pessoas. As portas do saguão se abriram. Um homem de terno olhou para ela lá embaixo e teve a decência de desviar o olhar. Beatriz se levantou, ajeitou o casaco, atravessou o saguão do edifício Duarte, passou pelo porteiro que sabia o nome dela, passou pelo zelador que segurou a porta e saiu para a Avenida Paulista, onde o vento de maio bateu no rosto dela com tanta força que os olhos lacrimejaram na hora. E ela ficou grata por isso, porque significava que ninguém saberia dizer se ela estava chorando. Ela não ia voltar lá para cima. Entendeu isso do mesmo jeito que se entende uma coisa que sempre foi verdade, mas que a gente escolhia não encarar de frente. Como uma porta no fim de um corredor que você vinha dizendo que ia checar depois. Ela tinha checado agora, sabia o que havia atrás dela. O táxi que ela parou cheirava a pinho de aromatizador e a estofado velho. Ela deu ao motorista o endereço do escritório da advogada na rua Oscar Freire, e depois ficou sentada com as mãos no colo e o casaco abotoado até o pescoço, pensando no jantar de aniversário que Rafael tinha mandado mensagem sobre naquela manhã. Reserva às 20 horas. Usa o vestido azul. Tenho uma coisa para te contar. Ela se perguntou o que ele ia dizer. Decidiu que não importava mais. Marisa Aguiar era uma advogada de família recomendada a Beatriz
4 anos antes, por uma colega que tinha dito: "Se um dia você precisar dela, você vai entender por que estou te dando esse número." Beatriz tinha guardado o número no celular sob a letra M e nunca mais pensado nisso até estar parada na frente de um prédio antigo na rua Oscar Freire, com o dedo pairando sobre o contato. Marisa atendeu no segundo toque. Não pareceu surpresa. Não estava disponível naquela noite, mas podia abrir um horário às 9 da manhã seguinte. Fez uma pergunta. "Você está segura agora?" Beatriz disse que sim. Não tinha certeza se era verdade, mas disse que sim. Ela foi a pé até o hotel, 3 quarteirões dali. Não o tipo de hotel onde costumava se hospedar. Não um lugar onde as pessoas de Rafael pensariam em procurar. E pagou em dinheiro por um quarto no 7º andar. E sentou na beira da cama ainda de casaco. E fez uma lista. A lista era curta. Ela sempre tinha sido mais de listas do que de choro. Chorar demorava demais. Escreveu: advogada, documentos. Escreveu: banco, conta conjunta, transferir à parte. Não esvaziar tudo. Escreveu: não ligar para ninguém. Sublinhou essa. Escreveu: litoral. E ficou olhando para essa palavra um bom tempo antes de acrescentar um ponto de interrogação. O celular vibrou. Rafael, atrasado no escritório, ainda de pé às 8. Ela virou o celular de cara para baixo na colcha e ficou olhando para o teto. O quarto era bege, do tipo de bege que não tenta ser nada. Ela apreciou isso. Tirou a foto do ultrassom do bolso e alisou sobre o joelho. Os gêmeos tinham o tamanho de framboesas. A técnica tinha dito que os batimentos apareciam no monitor, 2 pulsos pequenos e independentes. E Beatriz tinha apertado tanto o avental de papel que ele rasgou na borda. Não tinha contado nada à técnica. Só balançou a cabeça e tentou parecer uma mulher que não estava completamente arrasada. Estava arrasada agora. Deixou-se ficar arrasada por exatamente 10 minutos. Contou no relógio digital da mesinha de cabeceira os números vermelhos e, quando chegou aos 10 minutos, sentou-se ereta, enxugou o rosto com as costas da mão e começou a pensar de forma prática. Os gêmeos mudavam tudo. Isso era ao mesmo tempo o terror e a âncora. Ela não podia tomar decisões pela raiva nem pela dor. Agora tinha 2 batimentos para pensar, 2 pulsos pequenos e tremeluzentes, que não tinham nada a ver com o império de Rafael, nem com a ambição de Vanessa, nem com a política de sucessão do conselho. 2 pessoas que precisavam que ela mantivesse a cabeça fria. Ela ia manter a cabeça fria. Guardou a foto de volta no bolso. Pediu uma sopa no quarto porque não comia desde a manhã e comeu sentada de pernas cruzadas na cama, e não pensou no vestido azul pendurado no closet da cobertura, aquele que Rafael tinha mandado usar. Pensou em uma cidadezinha litorânea de Santa Catarina, por onde tinha passado uma vez, numa viagem de carro, antes de conhecer Rafael, um lugar pequeno, onde as casas eram antigas e as pessoas cuidavam da própria vida, e a água era fria o suficiente para limpar a cabeça de absolutamente tudo. Ela tinha pensado, dirigindo por aquela cidade aos 21 anos sem nada de particular para se preocupar, eu poderia morar aqui. Não tinha pensado mais nisso até aquela noite. O escritório de Marisa Aguiar tinha aquele tipo de calma deliberada que só o trabalho jurídico caro produz. Madeira boa, nada de bagunça. Diplomas na parede espaçados com precisão arquitetônica. Marisa tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho que não se dava ao trabalho de pintar, e o tipo de quietude que vem de já ter ouvido todas as versões de todas as situações ruins que um casamento pode produzir. Ela escutou Beatriz por 11 minutos sem interromper. Depois disse: você não confrontou ele. Não. Você não tirou nada do apartamento. Só o que eu tinha comigo. Marisa fez uma anotação. A conta conjunta. Você disse que moveu uma parte. 1/3. Deixei 2/3. Isso foi bastante comedido da sua parte. Eu não estava tentando prejudicar ele financeiramente. Marisa levantou os olhos. O que você estava tentando fazer? Beatriz pensou um pouco. Deixar uma porta que eu pudesse fechar. Você entende que os advogados dele vão ser consideravelmente mais agressivos do que você está sendo? Eu sei do que os advogados dele são capazes. E ela sabia mesmo. Tinha sentado à mesa de jantar com eles. Sabia qual deles tomava o café com 2 torrões, e qual tinha uma filha em escola particular cara,
e qual tinha construído uma segunda reputação que não tinha nada a ver com direito. Sabia exatamente no que estava se metendo. "E eu preciso que o processo seja blindado", disse ela. "Preciso de fundamentos que não exijam meu depoimento sobre os negócios dele. Eu vi coisa demais em 10 anos para complicar a vida de muita gente. Não quero fazer isso. Quero uma saída limpa." Marisa ficou quieta um instante. "Divergências irreconciliáveis." "Sim. Você não vai pedir acesso aos bens dele." "Não. Beatriz." Marisa pousou a caneta. "Você tem direito a um acordo bastante significativo." "Eu sei." Beatriz cruzou as mãos sobre a mesa. "Formalize do jeito que estou pedindo." Outra pausa. "Tem mais alguma coisa que eu devesse saber? Algo que possa afetar o processo ou a sua segurança?" Beatriz olhou para a janela atrás da cabeça de Marisa. A luz da manhã entrava num ângulo baixo, luz de outono, do tipo que faz tudo parecer provisório e temporário. "Não", disse ela. Estava mentindo, mas contou a si mesma que era o tipo certo de mentira. O tipo que se conta para proteger algo que ainda não está pronto para existir no mundo. Algo novo e frágil demais para sobreviver sendo mencionado num escritório de advocacia. Enquanto os papéis do divórcio eram redigidos, ela assinou o que Marisa colocou na sua frente. Apertou a mão de Marisa. Saiu para o frio. A aliança saiu na calçada, na frente do prédio de Marisa. Ela não tinha planejado aquilo. Estava andando, a respiração formando pequenas nuvens no ar, e a mão esquerda estava no bolso do casaco, e o polegar tinha encontrado a aliança do jeito que sempre encontrava, o velho hábito de esfregar a borda do anel quando estava pensando muito em alguma coisa. E antes que tomasse qualquer decisão consciente, a mão já estava fora do bolso, e a aliança entre os dedos. Ela olhou para o anel, platina lapidação princesa. A pedra num tom de azul gelado que Rafael tinha descrito ao joalheiro por 40 minutos, porque estava tentando igualar a cor exata do céu que tinham visto juntos, do terraço, na manhã em que se beijaram pela primeira vez. Na época ela tinha achado aquilo exagerado, também tinha achado a coisa mais romântica que alguém já tinha feito por ela. Ela ficou parada na calçada segurando a aliança e pensou numa versão de si mesma que tinha acreditado na história daquele céu. Não odiava aquela versão. Só não conseguia mais ser ela. Foi até a caixa de correio da esquina, a caixa azul surrada do lado da padaria, e quase riu de si mesma porque não tinha envelope. Então entrou na padaria e pediu um envelope. E o homem no balcão olhou para ela como se ela estivesse levemente louca, mas achou um. E ela comprou um selo na máquina, endereçou o envelope para a cobertura na Avenida Paulista, sem remetente, colocou a aliança dentro, lacrou e deixou cair na caixa de correio. Rafael ia receber em 2 ou 3 dias úteis. Até lá, ela já teria ido embora. Não contou a ninguém. Essa foi a parte que mais custou. Tinha uma mãe em Campinas que teria dirigido até a cidade no instante em que Beatriz ligasse, que teria aparecido com comida e opiniões e uma raiva protetora e feroz que Beatriz de fato poderia usar agora. Tinha 2 colegas no escritório de arquitetura que já passavam de colegas para amigas. Tinha o clube do livro nas quintas à noite e uma vizinha que guardava a chave reserva e regava as plantas quando ela viajava. Não contou a nenhuma delas. Entendia que a rede de Rafael não era metáfora. As pessoas dele estavam literalmente em todo lugar. Não de forma paranoica, apenas do jeito de um homem que passara 20 anos construindo uma organização e entendia a infraestrutura. Ele ia saber que ela tinha visitado Marisa Aguiar. Provavelmente saberia dentro de uma semana. Ela tinha, no máximo, uns 4 dias de vantagem antes que o chefe de segurança dele começasse a puxar os fios. Usou os 4 dias inteiros. Fechou o e-mail antigo e abriu um novo, num nome que não era o dela. Pagou em dinheiro por um carro usado, comprado de um vendedor particular em Osasco, que não fez perguntas. Fez 2 malas, coisas práticas, coisas quentes, o tipo de bagagem que você faz quando não sabe quanto tempo vai ficar em algum lugar, mas sabe que vai fazer frio. Guardou as fotos do ultrassom numa pastinha impermeável. Saiu dirigindo para o sul num terça-feira de manhã, quando o trânsito ainda estava pesado o suficiente para dificultar a vida de quem estivesse seguindo ela, e não parou até Campinas,
onde comeu um sanduíche no estacionamento de uma lanchonete de estrada e ligou para a mãe de um orelhão, porque tinha se lembrado de que ainda existiam alguns por ali e precisava ouvir a voz da mãe, mesmo sem conseguir explicar por quê. A mãe atendeu. "Estou bem", disse Beatriz. "Só queria dizer que eu te amo." "Beatriz, o que está acontecendo?" "Nada, eu ligo quando eu puder." "Isso não é nada." Ela desligou. Ficou sentada no carro com as mãos no volante e o sanduíche pela metade no banco ao lado. E pensou, desculpa, não para Rafael, para a mãe, que merecia mais do que aquilo, e para os 2 pequenos batimentos que mereciam mais do que uma mulher sentada num estacionamento, falando sozinha e tentando não desmoronar. Dirigiu o resto do caminho até o litoral de Santa Catarina de uma vez só, parando apenas para abastecer, chegando depois do escurecer àquela cidadezinha litorânea em que tinha pensado por 16 anos, desde que tinha passado por ali uma vez numa viagem de estrada. Era menor do que lembrava. A rua principal tinha uma loja de ferragens, uma padaria e uma biblioteca que parecia existir desde o Império. A mulher da imobiliária se chamava Ruth e tinha o jeito de quem mora numa cidade pequena, tempo suficiente para não se surpreender com gente chegando depois do escurecer, com dinheiro vivo e sem explicações. Ela mostrou 3 imóveis. Beatriz ficou com o mais afastado da estrada principal. Uma casinha branca com janelas boas, um quintal que ia até a mata e uma cozinha grande o bastante para cozinhar de verdade. Ela carregou as 2 malas para dentro. Ficou parada na sala vazia. A casa era silenciosa de um jeito que a cidade grande nunca era. Não silêncio exatamente. Dava para ouvir o vento e alguma coisa se movendo no quintal. E mais longe, talvez o mar. Só quietude. O tipo de quietude que você precisa parar de se mexer para ouvir. Ela colocou a mão na barriga. Certo, disse para si mesma, ou para eles, ou para ninguém em particular. Certo, chegamos. Ela não sabia ainda quanto tempo aquele certo ia durar. Não sabia que, em menos de 24 horas depois de sua partida, Rafael Duarte voltaria para a cobertura e a encontraria despojada da presença dela, não vazia, apenas ausente, do jeito que um cômodo fica quando a pessoa que o tornava real se foi. Não sabia que Vanessa Cordeiro já estava se preparando para esse momento, com uma paciência e um cálculo que faziam o beijo encenado na cozinha parecer improviso. Não sabia que, quando os papéis do divórcio chegassem à cobertura, Vanessa já teria colocado documentos forjados dentro dos arquivos de segurança de Rafael. Documentos que fariam a saída de Beatriz parecer premeditada, calculada, traiçoeira. Ela não sabia nada disso ainda. Só sabia que a casa estava quieta e que ela estava ali e que não ia voltar. Fez chá com a chaleira que encontrou num dos armários. Alguém tinha deixado ali, junto com 2 canecas desparelhadas e uma lata de chá inglês. E sentou à mesa da cozinha ainda de casaco, porque o aquecedor ainda não tinha esquentado o ambiente. E bebeu o chá e olhou para a foto do ultrassom que tinha encostado no saleiro. 2 pequenos círculos cinza, 2 batimentos que tinha ouvido naquela mesma manhã num monitor de uma clínica, uma vida e um dia atrás. Não sei o que estou fazendo, disse a eles, que era a coisa mais honesta que tinha dito em voz alta em 24 horas. Mas vou descobrir. O aquecedor ligou. A casa se acomodou ao redor dela. Lá fora, o vento do litoral catarinense passava pelas árvores no fundo do quintal, os galhos raspando um no outro no escuro, um som como alguém sussurrando numa língua quase compreensível. Beatriz terminou o chá. Lavou a caneca, foi para a cama. Dormiu, o que a surpreendeu profundamente, e sem sonhos. Do jeito que se dorme quando o corpo finalmente entende que agora só há uma pessoa no comando e que essa pessoa tem trabalho a fazer. Rafael chegou em casa às 21h17. Ele soube a hora exata porque checou o relógio no elevador, calculando se ainda daria tempo de trocar de roupa antes do restaurante. Faltavam 12 minutos para a reserva, e Beatriz sempre estava pronta antes dele, sempre esperando na sala, com o casaco já vestido e aquela expressão específica de quem finge não estar impaciente. O elevador se abriu na cobertura. As luzes estavam acesas. O apartamento estava vazio. Não vazio de escuro,
Não o tipo de vazio que significa que alguém saiu por um instante. O tipo de vazio que tem peso. Ele ficou parado na entrada e sentiu aquilo antes de entender. Do jeito que se sente uma mudança de pressão no ar antes da tempestade chegar de fato. Beatriz. A voz dele caiu chapada. Sem eco, sem resposta. Só o som da cidade 40 andares abaixo fazendo o que sempre fazia, indiferente. E ele andou pelo apartamento devagar, do jeito que se anda por espaços que a gente não tem certeza se estão seguros, e foi notando as coisas aos poucos. Os cabides de casaco dela, vazios. Os óculos de leitura que ela deixava na bancada da cozinha, sumidos. A fotografia que ficava na mesinha de cabeceira, dela e da mãe na casa de Campinas, luz de verão, as duas rindo de algo fora do enquadramento, tinha sumido, e o contorno onde ela ficara ainda estava visível numa leve diferença de poeira. Ele abriu o closet dela. Falhas, não esvaziado. Ela não tinha levado tudo, mas as falhas eram deliberadas. As coisas que ela realmente usava, as coisas práticas, as coisas quentes. O vestido azul ainda estava lá, aquele que ele tinha mandado usar naquela noite. Ele sentou na beira da cama e ficou olhando para o closet por um bom tempo. O celular tinha 4 chamadas perdidas do restaurante. Ele não retornou. Ligou para Beatriz. Tocou 6 vezes e caiu na caixa postal. E ele ouviu a voz gravada dela dizendo que não podia atender agora. E desligou sem deixar mensagem e ligou de novo na hora. 6 toques. Caixa postal. Desligou. Ligou para Marcos Vidal, seu chefe de segurança, na segunda linha. Marcos atendeu antes do primeiro toque terminar. Era uma coisa de Marcos. Atendia como se já estivesse esperando. Como se dormir fosse coisa que acontecia com os outros. Ela foi embora, disse Rafael. Uma pausa. Há quanto tempo? Não sei. Horas, talvez. Ela não levou tudo. Algumas coisas. Eu começo a puxar informação. Não avisa internamente ainda. Rafael se levantou. Ainda estava de terno. Só você. Nada na rede. Outra pausa, mais longa dessa vez. Você acha que é interno? Não sei o que penso. Ele caminhou até a janela. A cidade brilhava lá embaixo com a indiferença alegre de uma coisa que não se importava com quem estava em qual janela olhando para baixo. Só acha ela. Ele não dormiu naquela noite. Sentou na mesa de trabalho e passou pelos arquivos que sempre precisavam de atenção. Aquele tipo de peso administrativo do qual um homem na posição dele nunca escapava totalmente. Bebeu 2 copos de uísque devagar. E não deixou a cabeça ir para o vestido azul pendurado no closet, nem para o cabide vazio ao lado da porta. Tinha construído toda a vida adulta em cima do princípio de que emoção era informação, não instrução. Você sentia o que sentia. Anotava. Não deixava aquilo guiar você. Era assim que se sobrevivia. Era assim que se mantinha as pessoas ao redor vivas. Ele anotou que o peito parecia ter algo sentado em cima. Não deixou aquilo guiar. Os papéis do divórcio chegaram na quinta-feira por um mensageiro que a equipe de Marcos rastreou até um escritório na rua Oscar Freire. Marissa Aguiar, Direito de Família, 18 anos de atuação. O tipo de advogada que se contrata quando se quer que algo aconteça com discrição e por completo. Rafael leu o processo 2 vezes na mesa. Divergências irreconciliáveis. Nenhuma reivindicação sobre bens, nenhum pedido de acesso a documentos, nenhuma exigência, além de uma separação legal limpa. Ele pousou os papéis e ficou olhando para a parede. Vanessa chegou 20 minutos depois, o que disse a ele que ela já estava de olho nisso, ou que tinha uma fonte dentro do próprio prédio, coisa que ele arquivou como um problema a resolver separadamente. Ela entrou pela entrada privada da garagem, aquela que só 6 pessoas tinham acesso, e sentou na cadeira à frente da mesa dele, a cadeira que ele mantinha para reuniões, onde não queria que ninguém se sentisse confortável. Ela olhou para os papéis na mesa sem tocá-los. Ela planejou isso, disse Vanessa. Não era pergunta. Você não sabe disso, Rafael. Ela cruzou as pernas. Estava de cinza naquele dia. O tipo de cinza contido e caro que parecia comedimento, mas não era. Eu venho tentando te dizer isso há meses. A Beatriz nunca se sentiu à vontade com o seu mundo. A pressão que você está sob, por causa do conselho, a questão do casamento, eu acho que ela viu uma brecha e aproveitou.
Acho que ela vem planejando isso há mais tempo do que você quer acreditar. Ela não levou as joias. Levou o que precisava. Deixou o que sabia que você ia notar. Isso não é impulsivo, Rafael. Isso é calculado. Ele olhou para ela. Conhecia Vanessa havia 14 anos. Conhecia a arquitetura específica do rosto dela quando estava manejando ele. A calma particular, o ritmo medido das palavras, o jeito de se inclinar levemente para frente quando queria que ele sentisse que ela estava sendo honesta em vez de encenando honestidade. Estava olhando para essa arquitetura agora. O que você quer, Vanessa? Ela piscou. Eu quero te ajudar. Você quer me ajudar? Ele pegou os papéis. Ela não brigou. Não fez exigências. Não pediu nada. Isso parece uma mulher planejando me limpar financeiramente? Parece uma mulher que sabe que não pode vencer uma briga direta e está se preparando para outra coisa. A voz de Vanessa se manteve firme. O conselho está de olho nisso. Uma dissolução pública e desorganizada seria prejudicial agora. O que você precisa é... Não. Ele disse baixo. O tipo de baixo que fecha portas. Não me diz o que eu preciso. Ela se levantou. Ajeitou o paletó. Eu só estou tentando te proteger. Ele não respondeu. Depois que ela saiu, ele serviu mais 2 dedos de uísque e não bebeu. Ficou ali olhando para os documentos na mesa e pensando na expressão do rosto de Vanessa e pensando nos cabides vazios de Beatriz, e pensou: alguma coisa está errada e eu não consigo ver com clareza porque estou perto demais. Já tinha pensado isso antes, em contextos operacionais. No mundo dele, esse pensamento era um instinto de sobrevivência. Tinha aprendido a confiar nele. Ainda não sabia o quanto tinha falhado em confiar nele dessa vez. Marcos Vidal trouxe o primeiro arquivo numa sexta-feira de manhã, 14 dias depois da partida de Beatriz. Era fino, um resumo impresso, 3 páginas. O tipo de documento que Marcos produzia quando queria apresentar conclusões, sem mostrar toda a metodologia. Rafael tinha ensinado essa disciplina a ele. Comece pelo que importa. Mantenha a cadeia de fontes separada para não virar distração. Ela visitou o escritório da advogada na manhã seguinte à saída, disse Marcos, de pé do outro lado da mesa de Rafael, com as mãos ao lado do corpo. Marcos tinha 69 anos, ex-militar, o tipo de porte físico que não vinha de academia, mas de décadas de trabalho de verdade. Era também a pessoa mais precisa que Rafael já tinha empregado, o que significava que não fazia comentários. O protocolo foi no mesmo dia. Ela tinha o número da advogada salvo. O contato tinha 4 anos. Isso não prova planejamento. Não. A mandíbula de Marcos se moveu. Mas tem mais. A segunda página era um registro bancário, um saque parcial da conta conjunta. A parte de Beatriz, exatamente 1/3, transferido 2 dias antes de ela ir embora. O horário registrado coincidia com um dia em que Rafael estava em Brasília para uma reunião do conselho. O tipo de ausência que ela teria conhecimento, o dia todo fora. O momento... Eu sei como parece, Rafael começou. Como parece, disse Marcos, sem inflexão. Não estava argumentando, estava reportando, como se ela estivesse esperando uma janela de oportunidade. Rafael fechou o arquivo. Pensou no contato da advogada. 4 anos guardado. Pensou no horário do saque em relação à sua ausência. Pensou no fato de que ela tinha levado exatamente as coisas que precisava e deixado tudo que faria parecer que tinha esvaziado a conta dele. Pensou em Vanessa dizendo: isso não é impulsivo, isso é calculado. Pressionou a base das mãos contra os olhos. Tinha uma regra para esse tipo de convergência. Quando vários pontos de dados independentes começavam a apontar para a mesma direção, você não descartava só porque não gostava da direção. Você seguia os dados. Era isso a disciplina. Ele seguiu. Agora ele abriu o arquivo de novo. Não sabia, não podia saber, porque a metodologia era refinadíssima, que os registros bancários que Marcos estava mostrando tinham sido alterados de forma marginal. Não os valores, não as datas, só os horários. O suficiente para fazer o saque parecer executado às 14h47 no dia da reunião de Rafael em Brasília, em vez do horário real, que era às 9h14 da manhã do dia anterior,
quando Beatriz ainda acreditava que ia até a cobertura naquela noite, contar ao marido que ele seria pai. Ele não sabia que o contato da advogada no celular de Beatriz tinha 4 anos porque uma colega tinha passado a ela depois do próprio divórcio, e Beatriz tinha guardado e esquecido, do jeito que se guardam números que se espera nunca precisar. Não sabia que Vanessa Cordeiro tinha acessado o sistema de segurança dele através de um contato que ela vinha cultivando havia 3 anos especificamente para essa contingência, e que tinha passado 8 dias depois da saída de Beatriz, plantando alterações pequenas, precisas e profissionalmente inegáveis dentro dos arquivos que Marcos agora usava para informá-lo. Ele apenas viu o que os arquivos mostravam. E o que os arquivos mostravam era uma esposa que vinha se preparando para deixá-lo havia meses. Ele assinou a resposta ao processo naquela tarde. Os advogados dele protocolaram na segunda-feira. O casamento de Rafael Duarte e Beatriz Andrade tinha agora uma data legal de encerramento, pendente do período de revisão de 120 dias. Ele disse a si mesmo que era só papelada. Disse a si mesmo que não significava nada que ele já não tivesse decidido. Estava errado quanto às duas coisas, mas só descobriria isso muito tempo depois. Vanessa se movia com cuidado. Era isso o que Rafael sempre tinha lido como lealdade nela. Não se apressava. Tinha a paciência de quem entende que timing é arquitetura, que o movimento certo no momento errado equivale ao movimento errado. Esperou 3 semanas depois do protocolo do divórcio para propor a ideia do jantar do conselheiro Rezende. Discreto, ela disse. Apenas uma reunião pequena na propriedade de Rezende em Campos do Jordão, membros chaves do conselho, uma chance de Rafael demonstrar estabilidade num período pessoal difícil. Mila Cassano estaria lá. O pai dela tinha pedido. Rafael disse: "Eu não preciso de jantar. O conselho precisa te ver funcionando. Eu estou funcionando. Você cancelou 3 reuniões em 3 semanas, Rafael. Recuou na expansão pelo litoral sul. Rezende diz por aí que você está comprometido. Rezende diz muita coisa. Diz para as pessoas cujo apoio você precisa." Ela se sentou sem ser convidada, coisa que tinha começado a fazer com mais frequência nas últimas semanas. Um jantar, 2 horas. Deixa eles verem que você não está desmoronando. Ele olhou para ela por cima da mesa. Você está pedindo como amiga, disse. Ou está pedindo em nome de quem te mandou organizar isso? Algo se moveu por trás dos olhos dela, rápido, como um peixe virando debaixo d'água, ali e depois sumido. E eu estou pedindo como alguém que passou 14 anos garantindo que seus interesses fossem protegidos, disse ela. Do mesmo jeito que estou protegendo agora. Ele foi ao jantar. Ficou na biblioteca de Rezende com um drink que não tocou e fez a conversa apropriada com as pessoas apropriadas. E quando Mila Cassano foi apresentada a ele pelo pai, apertou a mão dela e disse, prazer. Ela tinha 34 anos e estava inteiramente composta, e claramente tinha sido bem instruída, tanto sobre o que era aquele jantar, quanto sobre o que o pai dela queria que produzisse. Ela não foi desagradável. Isso quase tornava tudo pior. No caminho de volta, sentado no banco de trás do carro com a divisória de privacidade levantada, ele pensou em Beatriz aos 26 anos, não composta numa biblioteca, mas parada na porta do escritório dele no dia em que se conheceram, fazendo um argumento sobre cálculos estruturais para um projeto de reforma que ele tinha encomendado, completamente sem intimidação, chamando-o de Senhor Duarte, com a cadência específica de quem decide ser profissional, em vez de impressionada. Ele pensou, quem é essa mulher? Tinha pensado isso pelos 10 anos seguintes. Ele pressionou o punho contra a boca e olhou pela janela escura e pensou, acha ela, seu idiota. Simplesmente acha ela. Mas os arquivos de Marcos estavam sobre a mesa e os papéis do divórcio estavam protocolados, e Vanessa já estava falando com o pessoal de Rezende sobre um cronograma para o outono. E Rafael tinha construído uma vida inteira em cima do princípio de que não se corre atrás de quem já escolheu partir. Nunca tinha odiado tanto esse princípio como agora. Mas Marcos Vidal não era homem de trazer problemas que ainda não tinha começado a resolver. Ele foi até Rafael na 3ª semana de junho, 53 dias depois da partida de Beatriz, e ficou parado na porta do escritório particular por um instante antes de entrar e fechar a porta, o que já era um sinal.
Marcos não hesitava em portas, a menos que estivesse organizando as palavras com cuidado. Fala, disse Rafael. Os horários do banco. Marcos se sentou. Colocou uma pasta na mesa. Eu mandei fazer uma verificação independente. Outro analista, sem contexto, só os arquivos brutos. Rafael abriu a pasta. Foram alterados, disse Marcos. Não os valores, os metadados. Quem fez isso era bom. Não é algo que se pegaria numa revisão padrão. A transferência real aconteceu 22 horas antes do que os arquivos indicavam. Rafael leu o relatório de verificação. Leu de novo. Então ela não sincronizou com a minha viagem a Brasília, disse. Ela não poderia. A transferência foi concluída antes de você viajar. Marcos fez uma pausa. O que significa que ela não estava esperando uma janela? Que significa que toda a leitura que a gente vinha fazendo estava errada. Rafael fechou a pasta. Colocou sobre a mesa com muito cuidado. Do jeito que se pousa alguma coisa quando as mãos não estão totalmente firmes e não se quer que ninguém veja isso. Quem alterou? É nisso que estou trabalhando. A voz de Marcos se manteve plana, mas havia algo por baixo. Não raiva exatamente, mas a tensão específica de um homem que acabou de descobrir algo que muda a forma inteira do que ele achava que estava investigando. Eu preciso de mais tempo. Mas Rafael... Ele parou. Fala. O acesso foi interno. As modificações exigiram alguém dentro da sua infraestrutura de segurança. Poucas pessoas têm essa credencial. O silêncio na sala tinha textura. Quantas? Disse Rafael. 8. Você está na lista? Marcos olhou para ele firme. Sim. Você fez? Não. Eu acredito em você. E ele acreditou na hora, sem precisar pensar. Marcos Vidal era o homem mais incorruptível que já tinha empregado. Incorruptível não por ideologia, mas por uma aversão profunda, quase constitucional, à complicação. Marcos gostava de operações limpas. Provas falsificadas eram o oposto de limpo. Se tira da lista. Trabalha os outros 7. Já estou trabalhando. Quanto tempo? 1 semana, talvez 2. Mais rápido. Marcos se levantou. Pegou a pasta na porta. Parou de novo na saída e disse: Se eu estiver certo sobre o que estou encontrando, se isso for aonde eu acho que vai... Ele parou. Fala, Marcos. A Beatriz não foi embora porque quis. As palavras ficaram paradas na sala. A mandíbula de Rafael estava tensa o suficiente para sentir nas têmporas. Ela foi embora porque alguém fez ela acreditar que precisava. É o que os horários sugerem. O que mais os horários sugerem? Marcos ficou quieto por 3 segundos. Que o que ela viu naquela noite, o que fez ela sair, talvez não fosse o que parecia. Rafael pensou na cobertura, nos cabides vazios, na aliança que tinha chegado pelo correio num envelope sem remetente e que ele vinha guardando na gaveta da mesa porque não conseguia se obrigar a colocar em outro lugar. Pensou no talvez não fosse o que parecia. O peito dele fez aquilo de novo. A pressão, o peso de algo que ainda não tinha nome que ele estivesse disposto a dizer em voz alta. Acha a fonte, disse. O que precisar, custe o que custar. Acha. Marcos saiu. Rafael abriu a gaveta da mesa e tirou a aliança e colocou na mesa à sua frente o aro de platina refletindo a luz do abajur, a pedra azul gelada ali, pequena, imóvel e completamente indiferente a tudo que tinha acontecido desde a última vez que fora usada. Ele ficou ali sentado por um bom tempo. Marcos teve uma localização às 2 da tarde do dia seguinte. Um imóvel alugado numa cidadezinha do litoral, contratado sob um nome que estava a 2 passos de distância do nome de Beatriz, mas com os padrões dela embutidos. A preferência por lotes de esquina, o pedido de proximidade com uma biblioteca, o pagamento em dinheiro que a corretora tinha mencionado, quase se desculpando quando o contato de Marcos perguntou sobre aluguéis recentes para mulheres viajando sozinhas. Ele mandou o endereço para Rafael com uma única linha: Casa Branca, Mata no Fundo. Ela tem um carro, um Honda antigo, placa de Santa Catarina. Rafael ficou olhando o endereço por um bom tempo. Não saiu na hora. Tinha coisas para terminar primeiro, coisas que não podiam esperar. Porque o maior erro que podia cometer agora era chegar na porta de Beatriz,
com a bagunça ainda descontrolada atrás dele. Ela estava segura naquele momento. O contato de Marcus tinha confirmado o bem-estar básico. Ela estava se locomovendo. Estava morando em algum lugar. Tinha sido vista na clínica local para consultas de pré-natal. Rotina, nada alarmante. Ela estava se virando. Era o que o contato de Marcus tinha dito, com a brevidade específica de quem relata uma boa notícia num contexto ruim. Ela está se virando. Ele odiou essa expressão. Queria algo melhor para ela do que se virando. Voltou ao trabalho. As 48 horas seguintes foram brutais. Puxou primeiro as conexões financeiras de Resende. Isso era o mais limpo, o mais documentável, o tipo de coisa que um conselho legítimo podia segurar nas mãos sem precisar de explicação de contexto que complicasse o quadro jurídico. Resende vinha movendo fundos da organização por 3 subsidiárias sem nenhuma justificativa operacional, direcionando para contas e jurisdições que contavam uma história sobre onde ele esperava estar morando em 2 anos. Quando Caio Ferraz colocou o levantamento completo na mesa à meia-noite da segunda noite, até Marcus, que não se surpreendia fácil, encostou na cadeira e soltou um suspiro devagar. Ele estava planejando sumir antes que a sucessão se concluísse, disse Caio. Isso não é sobre instalar a filha dos Cassano. Ela estava planejando levar a liquidação e desaparecer. O que significa que a posição do conselho era pretexto, disse Marcus. Pretexto confirmado, disse Rafael. Vanessa deu a ele a alavanca para se mover contra mim e, em troca, ele deu a ela margem suficiente para se posicionar como quem administraria a transição. Ela nunca ia ficar com Resende. Ela ia acabar comandando o que sobrasse. E a Beatriz? A Beatriz era uma variável que precisava ser removida. A voz de Rafael fez aquilo de novo. Ficou plana. Se ela estivesse grávida, os filhos teriam direito integral de herança. Resende não podia liquidar com essa reivindicação em aberto. A sala ficou muito quieta. Ela não foi só traída, disse Marcus. Ela era um alvo, desde antes de ela saber da gravidez. Talvez desde antes de ela estar grávida. Caio olhou para os documentos espalhados na mesa, com a expressão de um homem recalculando a natureza da situação em que tinha concordado entrar. Tinha 38 anos. Era bom com números. Estava possivelmente menos preparado para o peso específico daquilo. A reunião do conselho, disse ele. Se levarmos isso ao conselho legítimo, Resende perde o assento, perde os votos por procuração e os 3 membros que ele controla perdem posição ao mesmo tempo. A fraude financeira sozinha já é suficiente para processo legal externo, disse Rafael. Isso é problema deles, não meu. O que eu preciso do conselho é uma resolução formal, removendo eles de qualquer influência sobre a sucessão organizacional. Isso não vai acontecer em silêncio, disse Marcus. Não vai acontecer em silêncio, concordou Rafael. Mas vai acontecer do jeito certo. Eu não vou queimar isso tudo de um jeito que deixe fumaça para os filhos da Beatriz respirarem pelos próximos 20 anos. Ele disse, filhos da Beatriz, e depois se pegou nisso e não corrigiu. Marcus notou. Não disse nada. A reunião do conselho aconteceu numa quinta-feira de manhã, numa sala do último andar, com 7 pessoas presentes e um pacote de documentos que Caio tinha passado 47 horas, deixando à prova de contestação. Rafael apresentou tudo sem emoção e com precisão completa, e respondeu a cada pergunta com a mesma clareza plana que usava em qualquer contexto operacional de alto risco. Quando terminou, e os votos foram registrados, e a remoção formal do conselheiro Resende e de seus 2 aliados foi lançada no registro organizacional, Rafael apertou 4 mãos, recusou o almoço oferecido e voltou para o escritório. Disse a Marcus para cuidar da separação formal de Vanessa da organização. Não queria vê-la de novo. Não queria estar na sala quando aquilo acontecesse, porque não confiava no que apareceria no próprio rosto. Entendido, disse Marcus. E depois eu vou para o litoral. Quando? Amanhã de manhã. Ele fez uma pausa. Cedo. Rafael. Marcos parou, o que era incomum. Ela está com 7 meses de gravidez. Está sozinha há meses. O que você está planejando dizer? Eu não tenho um plano do que dizer. Marcos olhou para ele. Essa pode ser a primeira coisa honesta que você disse sobre isso desde que começou.
Não força a barra. Marcos quase sorriu. Não chegou a sorrir de verdade. Dirige com cuidado. Na noite antes de ir, Rafael sentou na cobertura pela última vez. Não era sentimental com objetos ou espaços, por princípio. O apartamento era útil. Bem localizado. Cumpria a função. Mas caminhou por ele naquela noite com uma deliberação que não tinha nada a ver com praticidade. Ficou parado na cozinha onde Vanessa tinha encenado a cena dela, com a precisão de uma diretora que sabia exatamente qual ângulo destruiria mais. Ficou parado na porta do que tinha sido o ateliê de Beatriz, onde a mesa de desenho dela ainda estava, com o sulco do lápis marcado na madeira de anos do mesmo gesto, onde ela tinha deixado um rolo de plantas arquitetônicas que ele não tinha conseguido se obrigar a jogar fora. Desenrolou-a de cima. Um projeto residencial, algo em que ela vinha trabalhando antes de tudo acontecer. Uma casa, ele percebeu, uma casa de família, do tipo que se projeta quando se está pensando no que vem depois. 3 quartos no andar de cima, cozinha voltada para o jardim, dimensões generosas para a gente que pretendia ficar. Ele olhou para aquilo por um bom tempo. Enrolou de volta e colocou debaixo do braço. Fez uma mala. Saiu antes das 6 da manhã, antes de a cidade acordar por completo. O carro carregado com a única mala e as plantas enroladas e a aliança no bolso do casaco, onde a tinha colocado porque a gaveta da mesa tinha se tornado o lugar errado para ela. E ele não tinha conseguido identificar o lugar certo até agora. O lugar certo era o bolso dele. O errado seria agir com base naquilo antes de ter conquistado o direito. Dirigiu para o sul, do mesmo jeito que Beatriz tinha dirigido, embora ele não soubesse disso. A mesma estrada, a mesma saída da lanchonete em Campinas, onde ela tinha parado. O mesmo estreitamento da paisagem, enquanto o litoral se anunciava pelo para-brisa em forma de céu mais escuro e mais árvores, e aquela luz de fim de outono que não tinha nada a ver com a cidade grande. Pensou no que ia dizer. Pensou. Ela vai mandar eu ir embora. Pensou. Ela vai ter razão em mandar eu ir embora. Pensou. Eu vou embora quando ela mandar e vou voltar no dia seguinte porque não existe versão dessa história em que eu deixo 7 meses virarem 8 e depois 9 e depois uma vida inteira dela fazendo isso sozinha porque eu era orgulhoso demais para ficar parado numa porta e aguentar. Pensou nos 2 pequenos batimentos no monitor de uma clínica, aos quais não tinha comparecido, aos quais Beatriz tinha ido sozinha de táxi e voltado sozinha, com 3 fotos no bolso do casaco, indo até a cobertura contar à pessoa que devia estar naquela sala com ela. Ele ia ter que viver com isso. Ia ter que viver com isso na frente dela, o que era mais difícil. A cidade apareceu no começo da tarde, do jeito que cidades pequenas aparecem pela saída da estrada. De repente, sem cerimônia, uma rua principal e uma loja de ferragens, e uma biblioteca, e o cheiro de maresia entrando pela ventilação do carro, mesmo naquela época do ano. Ele encontrou a rua pela descrição de Marcos. Encontrou a Casa Branca com a mata no fundo. Encontrou o Honda antigo na garagem com placa de Santa Catarina. Encontrou-se estacionado no meio-fio, o motor desligado, as mãos ainda no volante, e nada mais a preparar. Ficou sentado no carro por 3 minutos. Estava ciente da aliança no bolso do casaco. Estava ciente das plantas enroladas no banco de trás. Estava ciente de que nenhuma dessas coisas devia ser o movimento de abertura, que chegar com objetos era o tipo errado de declaração, que a única declaração que importava agora era a que se fazia aparecendo e não dizendo nada interesseiro. E ele saiu do carro, caminhou pelo caminho da frente. O quintal estava nu e cinza de fim de ano, e havia 2 vasos suspensos na varanda que alguém tinha plantado com alguma flor de clima frio, amores perfeitos ou parecido. E ele pensou, ela plantou isso. Mesmo aqui, mesmo assim, ela tinha plantado alguma coisa. Bateu. Ouviu movimento lá dentro. Um movimento devagar, do tipo que agora tinha peso, do tipo que demorava mais do que costumava demorar. Ele pensou nisso. E algo se apertou na garganta. A porta se abriu. Beatriz estava parada na entrada, de blusão pesado e meias de lã, com a quietude específica de uma pessoa que acabou de abrir uma porta, esperando mostrar algo ordinário, e em vez disso, encontrou a coisa que passara 2 meses aprendendo a não esperar.
Estava com 7 meses de gravidez e parecia cansada do jeito específico de quem vem segurando algo enorme sozinha por muito tempo. E olhava para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto dela em 10 anos. Não raiva, não alívio, não a dor complicada para a qual ele vinha se preparando. Só um tipo de reconhecimento plano e exausto, como alguém que suspeitava que algo estava vindo e agora tinha confirmação. E a confirmação não era nem melhor, nem pior do que a antecipação tinha sido. Só real. Como você me achou? Disse ela. Marcos. Claro. Segurou o batente da porta com uma mão, não se apoiando, se firmando. O que você quer, Rafael? Ele não tinha ensaiado nada adequado. Tinha dirigido 6 horas e pensado no que dizer pelas 47 horas mais duras da sua vida profissional. E estava ali na frente dela, e a única coisa verdadeira que tinha era a coisa mais inadequada possível. Eu sei, disse ele, sobre os gêmeos. A expressão no rosto de Beatriz fez alguma coisa então. Não quebrou. Beatriz não quebrava. Não tinha quebrado em 2 meses, e não ia quebrar agora na própria porta. Mas algo mudou nela. A mudança específica de alguém que carregava um segredo num lugar onde segredos ficam muito pesados, e acabou de ouvir ele ser nomeado em voz alta por alguém que nunca deveria saber. Ela olhou para ele por um longo momento. O vento de fim de ano se movia entre eles. Você devia ter sabido há 2 meses, disse ela. Sim. Você devia ter estado lá quando eu descobri. Sim. E você não estava. A voz dela não se elevou. Era pior do que se tivesse se elevado. Era a voz de uma pessoa que já tinha terminado de estar com raiva e chegado em algum lugar além disso, mais quieto e mais permanente. Porque você estava na sua cobertura com a minha melhor amiga. Não foi... Ele parou. Tinha prometido a si mesmo que não faria isso na soleira da porta. Tinha prometido que não abriria com uma explicação antes de abrir com qualquer outra coisa. Você tem razão, disse. Completamente razão. Tudo que você está pensando agora está certo. Ela o observou. Então por que você está aqui? Porque eu devia estar. Ele disse sem encenação. Porque eu estava errado e cheguei tarde e não posso consertar nenhuma das duas coisas. Mas posso estar aqui agora e vou estar aqui agora, quer você queira isso ou não. Alguma coisa atravessou o rosto dela que ele não conseguiu ler. Ela mudou o peso do corpo e ele viu o esforço daquilo, a realidade física de onde ela estava na gravidez, e teve que travar a mandíbula para impedir que aquilo que se passava no peito chegasse ao rosto, porque aquele não era o momento para a dor dele, e ele sabia disso. Eu não estou te perdoando, disse ela. Eu sei. Não estou deixando você voltar. Eu entendo. Então o que exatamente você acha que estar aqui vai resolver? Ele segurou o olhar dela. Eu ainda não sei, mas não estou indo embora. Beatriz olhou para ele por um longo momento, para aquele homem que a tinha quebrado numa cozinha em maio e que agora estava parado na sua soleira de fim de ano no litoral, sem plano e sem encenação, e pela primeira vez em 10 anos, nada a oferecer além do fato da própria presença, que era ao mesmo tempo a coisa mais pobre e a mais generosa que ele já tinha dado a ela. Você vai dormir no sofá, disse ela, e se afastou da porta. Ele entrou. Dormiu no sofá. Era curto demais para ele, em uns 15 centímetros, e a manta que Beatriz deixava na ponta cheirava ao shampoo dela, que ele reconheceu de 10 anos do mesmo frasco, na mesma prateleira do mesmo banheiro. E ele ficou deitado ali no escuro da sala de estar, olhando para o teto e ouvindo a casa se acomodar ao redor dele, e pensou: é isso que você trocou. Não o império, não a organização. Isto, os sons noturnos comuns de uma casa onde alguém que você ama está dormindo no fim do corredor. O jeito que o assoalho de madeira range quando a temperatura cai. A quietude particular de um lugar longe o suficiente de qualquer cidade grande para que o silêncio seja de fato silêncio. Tinha trocado isso por orgulho, pela arquitetura de Vanessa e pelos arquivos falsificados de Marcos, e pela história que precisava acreditar porque a alternativa era encarar o que tinha perdido. Dormiu 3 horas, talvez 4. Beatriz já estava na cozinha quando ele acordou. Ela se movia com cuidado agora, a mão encontrando o balcão automaticamente enquanto mudava o peso.
e ele a observou da porta por 2 segundos antes que ela percebesse, e se obrigou a não oferecer ajuda, porque ela não tinha pedido. E oferecer ajuda antes de ser pedido era só outro jeito de se tornar o centro de algo que não era sobre ele. "O café está pronto", disse ela. Ele serviu uma xícara e ficou de pé no balcão. Ela sentou à mesa com as 2 mãos ao redor da caneca, e a luz da manhã entrava pelas janelas do jeito que entra no inverno, baixa e de lado, e ela parecia cansada, mas não frágil, o que dizia a ele algo sobre o que aqueles meses tinham construído nela. "Você devia saber", disse ele, "que Rezende e os outros 2 conselheiros foram formalmente removidos. A separação da Vanessa da organização foi concluída ontem. Os documentos forjados foram identificados e retirados do sistema." Ela olhou para ele por cima da caneca. "Você veio até aqui para me contar isso. Eu vim porque você está grávida de 7 meses e sozinha no fim de ano no litoral. Estou contando isso porque você merece saber o quadro completo." "O quadro completo", repetiu ela. Não havia calor nisso. Só a planeza de alguém provando uma frase e achando insuficiente. "Eu sei que não, Rafael." Ela pousou a caneca. "Eu entendo o que você fez. Entendo que você desmontou uma coisa que precisava ser desmontada e entendo que provavelmente custou caro e eu não desconsidero isso, mas preciso que você entenda uma coisa." Ela olhou diretamente para ele, do jeito que sempre conseguia olhar para as coisas, do jeito que o desestabilizara quando se conheceram e que ele tinha entendido, com o tempo, que era simplesmente ela. Beatriz olhava as coisas de frente porque desviar custava mais caro. "Eu não fui embora por causa de uma conspiração. Fui embora por causa do que eu vi. O que eu vi com os meus próprios olhos, antes de qualquer conspiração existir no seu sistema de arquivos. E desmontar a conspiração não muda o que eu vi. Eu sei." "Sabe mesmo?" "Sim." Ela segurou o olhar dela. "Você me viu parado na nossa cozinha, sem me afastar, e você foi embora porque confiou no que viu. E você teve razão em confiar. Mesmo que eu te diga que o contexto foi manipulado, porque você não tinha como saber disso, e a imagem em si já era suficiente. Eu não vou discutir o que você viu." Alguma coisa mudou na expressão dela, minúscula, a mudança específica de alguém que se preparou para defender uma posição e descobriu que a posição não estava sendo atacada. Ela olhou de volta para o café. "Você vai ficar", disse ela, não uma pergunta. "Pelo tempo que você deixar." Ela balançou a cabeça levemente. "Você vai comprar mantimentos", disse. "Se você vai ficar, me diz o que precisa." Ela empurrou uma lista pela mesa. Já estava pronta, o que dizia a ele que ela tinha pensado nisso antes de ele acordar, o que dizia algo mais sobre o que aqueles meses tinham feito com ela. Tinha se tornado prática de um jeito que não tinha nada a ver com estratégia, apenas a praticidade diária de uma mulher administrando uma gravidez sozinha, fazendo listas, calculando necessidades, operando sem o luxo de alguém para dividir o peso. Ele pegou a lista, foi ao mercado, voltou e guardou tudo nos lugares certos, porque prestava atenção em onde ela colocava as coisas. E quando terminou, ela estava dormindo no sofá, com os pés para cima e um livro sobre o peito. E ele pegou a manta em que tinha dormido e cobriu ela, e foi sentar na cozinha e tomar mais um café, e não deixou a si mesmo sentir nada em particular sobre o tamanho do que estava tentando reconquistar. Não se conquistava as coisas sentindo o tamanho delas. Conquistava-se fazendo a próxima coisa. Lavou a louça. 2 semanas se passaram com a textura específica de um cessar-fogo. Não paz, não guerra, só a negociação diária e cuidadosa de 2 pessoas dividindo uma casa pequena com uma coisa grande e não resolvida entre elas. Ele dormia no sofá. Fazia o café da manhã, quando ela ainda não tinha levantado. Levava ela às consultas pré-natais e esperava no carro porque ela não tinha convidado ele para entrar. E ele esperaria no carro até ela convidar. Ela estava esperando gêmeos, um menino e uma menina, contou a ele no 4º dia sem preâmbulo, pousando um prato na frente dele durante o jantar. Menino e uma menina. Ela se sentou. Já dei nome a eles. Theo e Clara. Você pode ter opiniões sobre os nomes, mas estou te contando o que são. Theo e Clara, disse ele. São bons nomes. Ela pegou o garfo. Eu sei que são.
Ele quase sorriu. Manteve isso quase inteiramente contido. Ela percebeu do mesmo jeito. Olhou para o prato. Ela também quase sorriu. Manteve mais contido do que ele. E isso custou algo a ela. E ele viu isso e não disse nada a respeito. No 16º dia, ela deixou ele entrar na clínica com ela. Não fez um anúncio sobre isso. Só não mandou ele esperar no carro. E quando ela saiu, ele saiu também e caminhou ao lado dela. E ela atravessou a porta da clínica como se aquele já fosse o plano desde o começo. A obstetra era a doutora Pires, direta e sem pressa. O tipo de profissional que já tinha acompanhado partos suficientes no litoral catarinense para ter desenvolvido uma indiferença serena para o drama que as pessoas carregavam para o consultório dela. Ela cumprimentou Rafael com um aceno que não comunicava nada sobre as semanas dele esperando no carro e foi direto para a consulta. O ultrassom mostrou Theo primeiro. Estava de cabeça para baixo e, segundo a doutora Pires, parecia estar naquela posição havia algum tempo, aparentemente já decidido. Depois Clara, posicionada transversal, a cabeça encostada nas costas do irmão. Ela vai se mexer quando estiver pronta, disse a doutora Pires. O segundo gêmeo costuma fazer isso. Rafael observava o monitor. Tinha achado que estava preparado para aquilo. Tinha dito a si mesmo no caminho até lá que ficaria composto porque Beatriz precisava de composição, não de um homem desmoronando numa clínica no litoral. Durou uns 4 segundos depois que os batimentos apareceram na tela, antes que algo no rosto dele fizesse algo que ele não conseguiu controlar. E ele parou de tentar controlar. Não fez som nenhum. Só ficou olhando o monitor. Beatriz, deitada na maca com o rosto virado para a tela, olhou para ele uma vez. Voltou a olhar para o monitor. Depois de um instante, sem olhar de novo para ele, esticou o braço pela distância entre a maca e a cadeira e pousou a mão no antebraço dele. Não disse nada. Ele pôs a outra mão sobre a dela. A doutora Pires continuou falando sobre posicionamento e a medida da semana 32 e o que observar nas semanas seguintes. E nem Rafael nem Beatriz se moveram ou falaram. Quando terminou, dirigiram até a casa no fim da tarde de um dia de janeiro, e ela entrou e ele ficou sentado na garagem por um instante antes de segui-la. Obrigado, disse ele na porta. Ela não perguntou pelo quê. Só balançou a cabeça e foi para a cozinha começar o jantar. E ele pôs a mesa sem que ela pedisse. E comeram juntos na cozinha com o inverno pressionando contra as janelas, e nenhum dos dois falou sobre a clínica, ou o monitor, ou o fato de que ela tinha esticado o braço e tocado nele. Algumas coisas eram novas demais para se falar ainda. Estava tudo bem. Foi numa quinta-feira à noite, no fim de janeiro, que tudo acelerou. Ele estava na cozinha às 23h15, sem conseguir dormir do jeito que muitas vezes não conseguia agora. Não a velha insônia de uma mente operacional, mas algo mais específico. O alerta de baixa frequência de alguém esperando por algo que não conseguia nomear. Ele a ouviu. Não um grito, mas como uma expiração forte. O som de uma pessoa surpreendida pelo próprio corpo. Depois silêncio. Depois a voz dela do corredor. Rafael. O jeito como ela disse o nome dele, só 2 sílabas, completamente plano, mas com alguma coisa por baixo que o tirou da cozinha antes mesmo de decidir conscientemente se mover. Ela estava parada no corredor de camisola, uma mão na parede, a outra na barriga. E o rosto dela tinha a qualidade específica de uma pessoa que não está entrando em pânico porque pânico é um luxo, e ela já tinha passado disso, indo para algo mais funcional e mais assustador. Alguma coisa está errada, disse ela. Há quanto tempo? 20 minutos. Achei que fosse contração falsa. Não é. A pressão está... Ela parou, a mandíbula travando, e ele a viu respirar por algo. E quando voltou disse... É cedo demais. 34 semanas. 6 semanas antes da data. Vamos, disse ele. Minha bolsa. Eu pego sua bolsa. Onde está? Guarda-roupa. Prateleira de cima. Ele achou em 40 segundos. Colocou ela no carro em 3 minutos, o que envolveu ajudar ela a descer os degraus da varanda de um jeito que exigiu colocar o braço ao redor dela e sustentar parte do peso. E nenhum dos dois disse nada sobre aquilo. Era só o fato físico do que era necessário. E ela deixou, porque o corpo dela estava fazendo algo que exigia toda a atenção
e não sobrava espaço para administrar a complexidade de ser tocada por ele. O hospital ficava a 29 minutos. Ele fez em 20. Ela não pediu para ele ir mais devagar, e não fez nenhum som, além de mais 2 daquelas expirações contidas com o que quer que estivesse acontecendo. E ele dirigiu com uma mão e manteve a outra no apoio de braço entre eles, palma para cima, e ela não segurou, mas também não se afastou. A doutora Pires os recebeu na maternidade com uma expressão que dizia que ela tinha recebido a ligação e se movido rápido, e agora estava naquele modo específico de profissionais médicos quando uma situação declara a própria urgência. Ela tirou os sinais vitais de Beatriz com a equipe, enquanto Rafael ficava encostado na parede, do jeito que tinha sido instruído. Fora do caminho, mas não fora da sala. Distinção que Beatriz tinha feito com um único olhar para a enfermeira que sugeriu a sala de espera. 34 semanas é administrável, disse a doutora Pires, sem parar o trabalho para dizer, dirigindo-se diretamente a Beatriz. Theo está bem posicionado. Clara. Ela olhou para o monitor, a voz continuando firme. A Clara se mexeu. Não está mais transversa. Isso é bom? Disse Beatriz. É com o que estamos trabalhando. O que não era bem uma resposta. As 2 horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael, e ele tinha vivido uma vida que continha uma quantidade significativa de horas longas. Ficou onde tinham colocado ele, no canto esquerdo perto da janela, onde conseguia ver tanto o rosto de Beatriz quanto os monitores, e observou. Era tudo o que podia fazer. Tinha passado 20 anos construindo uma organização sobre o princípio de que todo problema tem solução se você tiver alavancagem e inteligência e vontade suficientes para aplicá-las corretamente. Nunca tinha ficado numa sala onde a alavancagem dele era 0 e a inteligência era inútil e a vontade não tinha para onde ir. Beatriz trabalhava o parto com a mesma teimosia específica que trazia para toda coisa difícil, o que significava que não gritava e não reclamava, e só dizia à equipe médica o que perguntavam diretamente. E respirava do jeito que a enfermeira da doutora Pires instruía e mantinha os olhos abertos. E quando chegou a um ponto além do que conseguia navegar com compostura, virou a cabeça e encontrou os olhos de Rafael e os segurou. Ele não desviou. Atravessou a sala. Ninguém disse para ele não fazer isso. Segurou a mão dela e ela apertou com a força de alguém que vinha fazendo aquilo sozinha, havia muito tempo e acabara de chegar no limite do sozinha. E ele segurou firme. Theo nasceu às 2h41 da manhã. Era pequeno, 2,3 kg, e vociferava sobre a indignidade daquilo. E o som dele encheu a sala. E Beatriz fez um som que Rafael nunca tinha ouvido dela antes. Algo sem nome. E ele ainda estava segurando a mão dela. Depois os monitores mudaram. A voz da doutora Pires mudou de tom. Não mais alto, só mais rápido. As enfermeiras se moveram com a eficiência específica de gente respondendo a algo para o qual tinham treinado e esperavam nunca usar. Rafael ouviu as palavras compressão de cordão e batimento fetal, e precisamos agir, e entendeu aproximadamente metade do conteúdo clínico e 100% do conteúdo emocional, que era: Clara estava em perigo. Beatriz entendeu tudo. Vai, disse a doutora Pires. Faz o que precisar. Eu preciso que você... Eu sei. Vai. Elas se moveram. A sala se reorganizou ao redor da crise de Clara com uma velocidade que não deixou espaço para mais nada. E Rafael foi deslocado para a borda de novo, segurando Theo. Alguém tinha colocado Theo nos braços dele durante a reorganização. Embrulhado, quente e surpreendentemente presente, essa pessoinha furiosa. E ele ficou ali de pé com o filho nos braços, observando a equipe trabalhar na filha, e pensou com total clareza: se ela não sobreviver, eu não vou sobreviver a isso. Não dramaticamente, não como performance de dor, apenas como um fato. Do jeito que os fatos pousam quando você está parado numa sala de parto às 3 da manhã, com o filho nos braços e o batimento da filha num monitor fazendo coisas que você não entende. E você percebe pela primeira vez na vida que está inteiramente impotente, que não há nada na sua história, ou nos seus recursos, ou na sua marca particular de crueldade controlada, que seja relevante para esse momento. O monitor estabilizou. Levou 4 minutos. Ele contou
olhando o relógio digital na parede, do mesmo jeito que Beatriz tinha contado andares num elevador 2 meses antes, embora ele não soubesse disso. E então o monitor estabilizou e a doutora Pires disse algo à equipe com um tom diferente. E Clara nasceu às 3h09 da madrugada, 1,9 kg, furiosa do próprio jeito mais quieto, o choro menor que o do irmão, mas presente, completamente presente, preenchendo o espaço que precisava preencher. As pernas de Rafael fizeram alguma coisa. Ele as travou. Ficou de pé. Olhou para Beatriz. Ela já estava olhando para ele, exausta além de qualquer exaustão para a qual ele tinha palavras. O cabelo escuro de suor contra o travesseiro. Os olhos brilhantes de algo que era lágrima ou a luz específica de uma pessoa que acabou de atravessar algo e ainda está processando que chegou do outro lado. Ele foi até ela. Ainda segurava Theo. Sentou na cadeira ao lado da cama dela e segurou Theo de um jeito que ela pudesse ver os dois. E quando a enfermeira trouxe Clara e a colocou nos braços de Beatriz, Beatriz olhou para a filha por um longo momento e depois olhou para Rafael. Ela está bem, disse ela. Ela está bem, confirmou ele. Beatriz balançou a cabeça. Olhou de volta para Clara. O rosto dela fez a coisa que vinha tentando não fazer na frente dele havia 2 meses. Deixou algo ir. Não um colapso, só um alívio. O alívio específico de um rosto que vinha segurando uma expressão por tanto tempo que os músculos tinham esquecido como fazer qualquer outra coisa. E finalmente, naquela sala às 3 da manhã, com os 2 bebês presentes e os 2 batimentos confirmados, os músculos se lembraram. Ele não disse nada. Só ficou sentado ali com Theo nos braços e observou Beatriz segurar Clara. E deixou o momento ser exatamente o que era. Não uma resolução, não um perdão, não o começo de algo consertado. Só um quarto, só 4 pessoas, 2 delas recém-nascidas, 2 delas destroçadas e exaustas e sentadas mais perto uma da outra do que tinham estado em 2 meses. Por volta das 6 da manhã, os bebês foram para a UTI neonatal em observação, procedimento padrão para gêmeos prematuros. E Beatriz estava num quarto no andar da maternidade e Rafael estava numa cadeira ao lado da cama dela e ela adormeceu quase antes de as enfermeiras terminarem a última checagem. Ele não dormiu. Ficou sentado na cadeira olhando ela dormir e pensou no apartamento em São Paulo, onde os cabides dela estavam vazios, e no elevador que ela tinha descido sozinha, e no estacionamento em Campinas, onde ela tinha ligado para a mãe de um orelhão, e na casa no litoral, onde ela tinha plantado flores de clima frio na varanda, mesmo no meio de tudo, porque era esse o tipo de pessoa que ela era. O tipo de pessoa que planta alguma coisa, mesmo sem ter certeza de quanto tempo vai ficar. Pensou em Theo e Clara na UTI neonatal, 4 andares acima, cada um com menos de 2,5 kg, nascidos 6 semanas antes do previsto, num mundo que já vinha tentando complicar a existência deles, antes mesmo de terem chance de existir. Pensou no que Beatriz tinha dito. Não estou te perdoando. Não estou deixando você voltar. Ela tinha dito isso parada na porta dela 1 mês antes, e tinha falado sério, e nada do que tinha acontecido desde então mudava aquilo formalmente. Ele estava dormindo no sofá. Ela tinha esticado o braço na clínica e pousado a mão no braço dele. Tinha dito o nome dele no corredor às 23h15, com o tom específico de quem tem uma lista de pessoas para ligar, e ligou para a certa. Aquilo não era perdão, mas era alguma coisa. Era a matéria-prima de alguma coisa. O tipo de coisa que só fica visível em retrospecto quando se consegue olhar para trás numa sequência de pequenos momentos e ver a direção para a qual estavam apontando. Ele não ia nomear a direção ainda. Não era dele para nomear. Ia apenas ficar sentado naquela cadeira até ela acordar. E quando ela acordasse, ia perguntar o que ela precisava e ia providenciar. E ia fazer isso de novo no dia seguinte, e no outro depois, e todo dia depois disso, pelo tempo que fosse necessário, até a direção ficar clara o bastante para que fosse ela a nomeá-la. Ele devia isso a ela. Devia consideravelmente mais que isso. Mas era com o que se podia fazer agora, naquela cadeira, naquele quarto, enquanto o inverno do litoral pressionava contra a janela. E a filha dele respirava na UTI neonatal 4 andares acima, e o filho dormia ao lado dela.
E a mulher a quem ele tinha falhado mais profundamente em toda a sua vida adulta dormia a 2 metros de distância, com a exaustão específica de quem acabara de fazer a coisa mais difícil que já tinha feito, em grande parte porque não tivera escolha, e tinha feito sem quebrar. A luz mudou conforme a manhã chegava, cinza para branco para o dourado fino de um sol de janeiro que não tinha calor suficiente para importar, mas estava presente de qualquer forma, fazendo o que podia com o que tinha. Rafael observou a luz se mover pelo chão. Pensou, eu vou ser diferente. Não uma promessa, não uma declaração, só um fato, do jeito que certos fatos pousam, em silêncio, sem drama, com o peso de algo que já tinha decidido ser verdade antes mesmo de você conseguir dizer. Ele ficou sentado na cadeira. Esperou ela acordar. Beatriz acordou às 7h43. Ele soube a hora exata porque vinha observando o relógio da parede com a atenção específica de um homem que ficou sem mais nada a fazer com as mãos. E quando ela se mexeu, ele desviou o olhar do relógio para ela e esperou. Ela não abriu os olhos imediatamente. Emergiu do jeito que se emerge de uma exaustão profunda. Devagar, em estágios, o corpo checando o inventário antes de se comprometer com a consciência. A mão dela se moveu primeiro, encontrando a borda do cobertor. Depois o rosto mudou, os músculos se reorganizando do sono para a vigília. E em algum lugar nessa reorganização, ela se lembrou de tudo. Ele conseguiu ver o momento em que aquilo pousou, a leve tensão que atravessou ela. Ela abriu os olhos. Ele estava ali. Ela o observou registrar aquilo. Observou ela decidir o que fazer com isso. Os bebês, disse ela. 4 andares acima. Eu chequei às 6. Os 2 estavam estáveis, os 2 mamando. A enfermeira da noite disse que os números da Clara melhoraram durante a noite. Ela soltou um suspiro longo, devagar, o suspiro específico de quem libera algo que vinha segurando mesmo dormindo. Você devia ter me acordado. Você precisava dormir. Rafael, você precisava dormir. Eu estava acordado. Eu teria te chamado se algo mudasse. Ela olhou para ele do jeito que olhava para coisas sobre as quais ainda não tinha decidido. Não hostil, não calorosa, só direta, os olhos fazendo o inventário do jeito que as mãos dela tinham feito debaixo do cobertor, avaliando. Você está péssimo, disse ela. Eu sei. Quando você dormiu pela última vez? Eu durmo depois. Isso não é uma resposta. Anteontem, disse, sem inflexão. Estou bem. Ela o observou por mais um instante. Depois se ergueu na cama, e ele se moveu para ajudar, e ela deixou. O que era diferente das primeiras semanas na casa do litoral, quando ela administrava cada coisa física sozinha, com uma deliberação pontual que comunicava exatamente o que era para comunicar. Ela deixou ele ajeitar os travesseiros. Deixou ele servir água da jarra na mesinha e entregar a ela. Ela bebeu, pousou o copo. Eu quero ver eles, disse. Eu chamo a enfermeira. A UTI neonatal tinha a qualidade de toda UTI neonatal. Silenciosa, quente, calibrada para a fragilidade específica do que era mantido ali dentro. A enfermeira que os acompanhou tinha o jeito de quem está acostumada com pais que chegam tendo dormido mal e sentindo a impotência particular de gente acostumada a resolver as coisas. Theo estava na incubadora mais perto da porta. O rosto virado de lado com uma expressão de profunda contrariedade com a situação geral. Tinha 4 dias e já parecia ter opiniões. Clara estava ao lado, menor, os olhos fechados, o peito se movendo com uma constância que Rafael observou por vários segundos antes de se permitir olhar para qualquer outra coisa. Beatriz ficou entre as 2 incubadoras. Passou a mão pela abertura de acesso e tocou a bochecha de Theo com 2 dedos. Bem de leve, e a expressão de Theo mudou um pouco, não exatamente se acalmando, mas como reconhecendo. Depois se moveu para Clara e fez o mesmo, e Clara virou a cabeça 1 centímetro em direção ao toque, a gravidade animal instintiva de um recém-nascido encontrando algo quente. Beatriz não disse nada por um longo tempo. Rafael ficou atrás. Aquele não era o momento dele de se inserir. Ele entendia isso. Observou Beatriz conhecer os filhos do jeito específico de uma mãe que os carregou sozinha por 7 meses e agora estava do outro lado disso, olhando para o resultado tangível de cada decisão difícil que tinha tomado.
Cada manhã que tinha acordado sozinha naquela casinha branca, e feito a lista, e feito a próxima coisa, ele entendeu o que estava olhando. Entendeu de um jeito que não tinha entendido nada havia muito tempo. Estava olhando para o que força realmente parecia. Não o tipo que ele tinha passado 20 anos construindo. Não a força de alavancagem e inteligência e crueldade controlada. O tipo que não tem nome, que se coloque num prédio ou num contrato. O tipo que levanta de manhã e planta flores numa varanda, mesmo sem saber quanto tempo vai ficar. Ele pressionou o dorso da mão contra a boca e olhou para a parede. A mãe dela chegou no segundo dia. Marta Andrade dirigiu de Campinas num carro carregado de coisas que Beatriz não tinha pedido e precisava desesperadamente. Comida de verdade, do tipo feito em casa, e não de cantina de hospital. 3 pares de meias quentes. Uma manta que Beatriz tinha desde a faculdade e que Marta guardara na casa de Campinas por razões que nunca tinha explicado. Ela entrou pela porta do quarto do hospital com o ímpeto específico de uma mulher que vinha esperando permissão para chegar havia 2 meses e finalmente a recebeu. E parou quando viu Rafael. A parada durou aproximadamente 1 segundo. Depois ela olhou para Beatriz, que estava sentada na cama, e disse: "Você está magra." "Estou bem, mãe. Trouxe sopa." Marta pousou a sacola e olhou para Rafael de novo. Não hostil, avaliando. A avaliação específica de uma mulher que ama alguém e está avaliando as coisas paradas perto dessa pessoa. "Senhor Duarte. Senhora Andrade." "Marta." Ela disse isso como uma correção, não um calor. "Imagino que você seja o motivo pelo qual minha filha passou 2 meses sem retornar minhas ligações." "Indiretamente", disse Rafael. "Sim." Marta olhou para ele por mais um instante. Depois olhou para Beatriz. Alguma coisa passou entre elas que ele não estava destinado a ler e não tentou. "Eu quero ver meus netos", disse Marta. "Quarto andar", disse Beatriz. "Eu vou com você." Elas subiram juntas e o deixaram no quarto. Ele sentou na cadeira e olhou para a sopa que Marta tinha deixado na mesinha, que ainda estava no potinho de uma doceria em Campinas, onde Beatriz ia desde os 12 anos. E ele pensou em Beatriz aos 12 anos, numa doceria em Campinas, e em cada ano entre aquele e agora, e em quão profundamente tinha falhado em merecer o que ela tinha dado a ele. Comeu a sopa porque ela tinha deixado ali, e parecia errado desperdiçar. Quando voltaram, Marta sentou na segunda cadeira e Beatriz voltou para a cama, e conversaram sobre os bebês com a alegria exausta específica de mulheres processando algo enorme. E Rafael sentou no canto e escutou e não participou, a menos que fosse diretamente chamado, o que ele achou correto. Em um momento, Marta disse a Beatriz, mas com plena consciência da sala: "Ele vai ficar?" Beatriz disse: "Ele vai ficar por enquanto." Marta disse: "Por enquanto." Beatriz disse: "Mãe." Marta disse: "Estou só repetindo o que você disse." E pegou o café dela com uma expressão de completa inocência que disse a ele exatamente de onde Beatriz tinha herdado a franqueza particular. Vanessa Cordeiro foi tratada numa terça-feira, não por Rafael diretamente. Isso tinha sido deliberado. Ele tinha a documentação. Marcos tinha a documentação. O conselho organizacional já tinha agido. O que restava era o assunto civil, e ele tinha instruído seus advogados a tocar aquilo com o mesmo rigor que aplicavam a tudo, enquanto ele estava no litoral com Beatriz e os bebês. Ele soube o que aconteceu por uma ligação do advogado principal numa tarde de terça-feira, parado no estacionamento do hospital enquanto Beatriz cochilava. "Ela aceitou o acordo", disse o advogado. "Perda total dos ativos nas 3 contas que identificamos, termos de confidencialidade assinados, saída da cidade. Ela vai se mudar para a propriedade da família em Portugal, conforme os termos. O caso federal do Resende segue seu curso agora. A documentação de fraude financeira foi encaminhada às autoridades competentes através do Conselho Externo. Não temos mais envolvimento. A proposta de aliança dos Cassano foi formalmente retirada. A filha mandou um bilhete pessoal, para o que valer." "Não vale nada", disse Rafael. "Foi o que eu presumi." Ele ficou parado no estacionamento no frio e pensou em Vanessa em Portugal. Pensou em 14 anos. Pensou na cozinha da cobertura,
na encenação, na paciência que exigira ficar na casa de um homem e orquestrar a coisa que mais eficientemente destruiria o que ele amava. Não sentiu o que tinha esperado sentir. Não satisfação, não a conclusão fria e específica de um problema resolvido, só algo plano e cansado, como olhar para o local de um prédio demolido. O prédio tinha sumido. Esse era o fato. Transfere os custos do acordo de Portugal para a conta organizacional, disse ele. Não quero isso nos meus livros pessoais. Feito. Só isso. Ele ficou no estacionamento até ficar frio demais para continuar ali. Depois voltou para dentro. Os bebês vieram para casa 12 dias depois de nascer. Casa era a casinha branca no litoral, porque ninguém tinha pedido a Beatriz para ir para outro lugar, e Rafael não tinha sugerido nada. Ele tinha voltado à casa 2 vezes durante a internação para preparar tudo. Uma segunda viagem que Beatriz não sabia, na qual ele passou um dia montando os berços que tinham sido entregues, organizando o trocador, transformando o segundo quarto em algo pronto, em vez de apenas esvaziado. Quando Beatriz entrou no segundo quarto pela primeira vez e viu aquilo, parou na porta. Ele esperou. "Você fez isso?", disse ela. "O Marcos providenciou a entrega. Eu montei uma semana antes de eles nascerem, e de novo 3 dias atrás." Ela olhou para os berços lado a lado, do jeito que tinha mencionado uma vez, de passagem, que gêmeos se saíam melhor quando conseguiam ouvir um ao outro respirando. Ele tinha se lembrado disso, tinha posicionado os berços de acordo. Ela ficou parada na porta por mais um instante. Depois entrou, passou a mão pela grade do berço de Clara e não disse nada. E ele entendeu que aquele nada não era ausência. Era o som de alguém que recebeu algo de que precisava e ainda não tem a linguagem para o que fazer com isso. "Obrigada", disse ela, finalmente. "Você não precisa, Rafael." Ela virou. "Deixa eu dizer." "Certo. Obrigada." "De nada." Marta ficou a primeira semana. Dormiu na sala, o que significava que o sofá de Rafael ficou ocupado, e ele dormiu no carro numa noite. Depois Beatriz contou a ele, sem olhar para ele, que havia um catre no armário da garagem, deixado pelos inquilinos anteriores, e que ele podia colocar no corredor, e ele colocou. O corredor ficava a pouco mais de 1 metro do quarto dos bebês, e ele ficava ciente de cada som que vinha de lá, o que significava que estava funcionalmente acordado a maior parte da noite de qualquer jeito. Ele trocou o Theo às 3 da madrugada na segunda noite, porque Beatriz tinha feito a de 1 da madrugada e Marta a de 2. E quando o choro das 3 começou, ele já estava no corredor e entrou antes que qualquer outra pessoa pudesse. Nunca tinha trocado uma fralda. Ficou de pé no quarto escuro com Theo, cuja indignação era bastante audível, e pensou, deve haver lógica nisso. Todo problema físico tem lógica. E resolveu com a mesma abordagem metódica que aplicava a tudo. E no fim estava feito. E Theo, embrulhado de volta e levemente desconfiado, o observou da mesa de troca com uma expressão de reavaliação cautelosa. "Nós 2 estamos aprendendo", disse Rafael a ele. Theo fez um som. "Vou considerar isso como concordância." Ele o pegou no colo e andou com ele no espaço pequeno do quarto até o choro amainar, e depois o colocou de volta no berço e ficou ali até a respiração se estabilizar, e depois ficou mais um pouco só porque sim. Marta apareceu na porta em algum momento. Ela não soube por quanto tempo estivera ali. Ela não disse nada. Olhou para ele por um instante e depois voltou pelo corredor, e ele a ouviu se acomodar de novo na sala. Na manhã seguinte, ela fez o café da manhã para todos e pousou um prato na frente de Rafael sem comentário. E quando Beatriz não estava olhando, ela encontrou os olhos dele brevemente e balançou a cabeça. Um único aceno pequeno e preciso, do tipo que significava algo específico e privado, e que ele recebeu e guardou. Marta foi embora numa sexta-feira. Abraçou Beatriz por um longo tempo na porta, e abraçou os bebês um de cada vez, e olhou para Rafael e disse, "Não me faça arrepender de não ter opinião sobre você." "Vou tentar", disse ele. "Tenta com mais força que isso", disse ela, e entrou no carro e foi embora, de volta para o norte. Ele e Beatriz ficaram na varanda, observando o carro, até dobrar a esquina no fim da rua.
O frio estava forte naquele dia, o tipo que vinha do mar com intenção. Clara estava dentro dormindo. Theo estava no carregador contra o peito de Rafael, porque tinha decidido, por volta do 5º dia, que superfícies horizontais eram para outras pessoas, e que estar em pé e em movimento era o estado correto de existência, uma preferência que Rafael tinha aprendido a entender como não negociável. Ficaram na varanda por um momento depois que o carro de Marta desapareceu. Ela gosta de você, disse Beatriz. Ela disse para eu não fazer ela se arrepender de não ter opinião. Vindo da minha mãe, isso é basicamente uma declaração de afeto. Ele olhou para a estrada. Bom saber. Ela puxou o casaco mais para perto. Eu preciso falar com você sobre uma coisa. O peito dele fez aquilo. Certo. Ela olhou para a mata. A Marissa ligou sobre o processo de divórcio. O prazo de 120 dias já foi prorrogado 2 vezes por causa de tudo. Ela precisa de uma direção. A palavra direção ficou entre eles com todo o peso. Que direção você quer dar? Eu ainda não sei, disse ele. Eu sei o que eu não quero. Não quero tomar uma decisão porque estou grata ou porque os bebês nasceram e parece que as coisas mudaram. Gratidão não é a mesma coisa que confiança. Não, concordou ele. E confiança leva tempo, disse ela. Eu sei. Ela virou para olhar para ele. Eu não estou pedindo para você ir embora. Eu sei disso também. Mas eu não sou. Ela disse o nome dele com cuidado, do jeito que se diz algo frágil. Rafael, eu entendo exatamente onde estamos. Eu não estou esperando uma decisão. Estou apenas aqui. Só isso. Ela o observou. Você é a pessoa mais paciente que eu já vi. Eu tenho mais a perder agora do que já tive na vida. Ele olhou para baixo, para Theo, que dormia contra o peito dele com a confiança absoluta de alguém que decidiu que aquilo era uma coisa quente e confiável. Estou ciente disso. Ela ficou quieta por um instante. Liga para a Marisa, disse. Diz para ela que precisamos de mais 60 dias. Eu ligo. E, Rafael? Ela parou. Olhou para a mata de novo, depois de volta para ele. Para de dormir no catre. É absurdo. Você tem 1,90 m e é um catre. Onde você sugere? Eu tenho um sofá, disse ela. Um sofá de verdade, na sala, que cabe uma pessoa. Eu sei. Dormi nele por 2 semanas. Pois pode dormir de novo. Ela voltou para dentro, puxando a porta e deixando aberta atrás dela, o que significava que ele deveria seguir. Ele seguiu. As semanas seguintes tinham uma textura que ele não esperava. Não calor exatamente. Não o calor de antes. Nada ia ser o calor de antes. E ele tinha parado de esperar por isso. Tinha feito as pazes com o fato de que o que estava construindo era uma coisa completamente diferente, com dimensões diferentes, conquistada em outra moeda. Mas alguma coisa, um arranjo de trabalho que tinha o atrito comum de 2 pessoas administrando 2 bebês e uma casa, e o peso acumulado de tudo que tinha acontecido. E esse atrito era real, e às vezes difícil e ocasionalmente cortante, e infinitamente preferível à alternativa. Ela cozinhava porque cozinhar era algo concreto que podia fazer, e porque Beatriz ainda estava se recuperando, e porque Theo tinha identificado ele como superfície aceitável para dormir, o que significava que ficava parado por 30 ou 40 minutos durante o dia e não havia nada para fazer nesses intervalos além de pensar, e pensar demais numa direção não era útil, então cozinhar do zero tinha virado a forma dele de não pensar. Beatriz entrou na cozinha uma tarde, enquanto ele lutava com alguma coisa envolvendo alho poró, e o encontrou com uma faca numa mão e óculos de leitura, que finalmente admitira precisar, no rosto, semicerrando os olhos para uma receita no celular. Ela parou. O quê? Disse ele, sem olhar para cima. Nada, disse ela. Ele olhou para cima. Ela tinha uma expressão que ele não tinha visto no rosto dela, e não conseguia lembrar a última vez que tinha visto aquela expressão. Algo entre diversão e algo mais suave. Óculos de leitura, disse ela. Tenho 47 anos. Eu sei sua idade. Você precisa deles há 2 anos. Eu estava orgulhoso demais. Eu ia dizer teimoso. Dá no mesmo, disse ela, e foi até a geladeira
e ele conseguiu ouvir na qualidade do silêncio que ela produziu que estava segurando um sorriso. E ele olhou de volta para o alho poró e segurou o próprio sorriso também. Esses eram os momentos. Não os grandes, não a clínica ou a sala de parto ou a conversa na varanda sobre Marisa. Os pequenos, os óculos de leitura, a fralda das 3 da manhã. A manhã em que ela entrou na cozinha e descobriu que ele tinha se lembrado que ela tomava o café com um torrão de açúcar e sem leite, e que a caneca preferida dela era a azul com uma lasca no cabo, não a nova que Marta tinha trazido. Ele tinha se lembrado, e ela tinha pegado a caneca e só ficado segurando por um instante antes de dizer qualquer outra coisa. Eram esses momentos que de fato construíam as coisas. Ele entendia isso agora de um jeito que não conseguiria articular um ano antes. Gestos grandes eram fáceis. Consistência era a parte difícil. A escolha diária de estar presente, de prestar atenção, de lembrar da lasca no cabo. Esse era o trabalho. Era a coisa que ou acontecia ou não acontecia, e não dava para encenar, porque a encenação desmoronava depois de uma semana e o que sobrava era a verdade ou a ausência dela. Ele estava tentando ser a verdade. A conversa sobre São Paulo aconteceu numa noite de março, 5 semanas depois de os gêmeos voltarem para casa. Quando os 2 bebês estavam dormindo e a casa tinha aquela qualidade rara de quietude de verdade. E Beatriz tinha feito chá, e estavam sentados à mesa da cozinha, do jeito que vinham fazendo com mais frequência. Não porque algo tivesse sido combinado, mas porque a mesa da cozinha era onde as noites acabavam indo parar. O caso federal do Resende está andando mais rápido do que esperavam, disse ela. Vi no noticiário. Sim, a situação dos Cassanos se resolveu. Os interesses marítimos deles foram formalmente separados de qualquer conexão organizacional. Bem resolvido. Ela segurou a caneca. E a organização em si? Ele vinha esperando essa pergunta, não com temor, com a paciência específica de alguém que sabe que uma conversa está chegando e pensou em como tê-la com honestidade. Eu venho reestruturando, disse ele. Separando as posses legítimas, o setor imobiliário, as subsidiárias de desenvolvimento, o portfólio de hotelaria, numa entidade independente. Livros limpos, conselho externo, nenhuma sobreposição com o que não sobreviveria à luz do dia. E as partes que não sobrevivem à luz do dia, estou recuando. Ele disse sem drama. Não de um dia para o outro. Não funciona de um dia para o outro sem criar um vácuo mais perigoso que uma saída administrada. Mas existe um cronograma. O Marcos está administrando a transição. 24 meses. Ela olhou para ele. 24 meses, possivelmente menos. Por que 24 meses? Porque fazer em 8 meses deixaria brechas que alguém preencheria mal. Porque as pessoas que trabalham comigo há muito tempo merecem uma saída que não os destrua. Por quê? Ele parou. Porque eu quero que o Theo e a Clara consigam pesquisar o nome do pai deles daqui a 20 anos sem encontrar nada que eu não consiga explicar. Beatriz ficou quieta por um longo momento. Essa é a primeira vez, disse ela. Primeira vez do quê? Que você menciona eles no contexto do futuro. O seu futuro com eles, não só o que está acontecendo agora. Ele olhou para a mesa. Eu penso nisso o tempo todo, disse. Só não sabia se tinha o direito de dizer isso a você ainda. Ela girou a caneca nas mãos, no sentido horário, depois de volta. Ele já a tinha visto fazer aquilo centenas de vezes em 10 anos. Era o gesto de pensar dela, a expressão física de algo sendo considerado. Eu comprei uma casa, disse ele. Ela olhou para cima. 3 ruas daqui, uns 10 minutos a pé. Ele segurou o olhar dela. Não aqui. Não esta casa. Eu não estou presumindo nada sobre esta casa ou o que significa que eu estou nela. Mas eu precisava de um lugar que fosse meu. Um lugar onde as crianças pudessem ter um quarto que fosse delas. Um lugar que... Ele parou de novo. Um lugar que dissesse que eu ia ficar, independentemente. Independentemente, repetiu ela, do que você decidir sobre a Marisa, sobre o divórcio, sobre qualquer coisa disso. Ele a olhou firme. Eu vou ficar nesta cidade. Vou estar 3 ruas daqui e vou aparecer todo santo dia e vou ser o pai deles
e vou ser o que você me deixar ser para você, mas eu não vou embora do bairro. Ela olhou para ele por um longo tempo, o tipo de olhar que fazia inventário, o tipo que ele tinha aprendido a não tentar administrar ou interpretar enquanto acontecia. Quando você comprou, disse ela. 6 semanas atrás. Quando você ainda dormia no catre. Quando eu ainda dormia no catre. Você comprou uma casa numa cidade onde você estava havia 3 semanas. Já tomei decisões mais rápidas com informação pior, disse ele. Ela olhou para a mesa, olhou para o chá, olhou de volta para ele. Me mostra, disse ela. Agora não, amanhã, quando os bebês estiverem na soneca da manhã. Me mostra a casa. A casa era de tábuas brancas, mais antiga que a de aluguel de Beatriz, com uma varanda que contornava 2 lados e janelas que precisavam de pintura, e uma cozinha que tinha sido reformada em alguma época dos anos 90, com o otimismo alegre da sensibilidade de design daquela década, o que significava que não estava ótima, mas tinha boa estrutura e boa luz. Beatriz caminhou pela casa sem falar muito. Tocou os batentes das portas. Ficou na cozinha olhando a janela acima da pia por um instante. Subiu e ficou no quarto que ele tinha designado como o dos gêmeos, que tinha exposição ao sul e um assento embutido na janela que seria exatamente do tamanho certo para 2 crianças sentadas com livros quando tivessem 6 ou 7 anos. Ela olhou para o assento da janela por um momento e depois olhou para ele. Você viu o assento da janela? Disse ela. Foi por isso que eu comprei a casa. Ela olhou de novo. Sentou nele, testando. Era firme. A cozinha? Disse ela. Eu sei o que a cozinha é. Eu ia reformar. Com que visão exatamente? Ia contratar um arquiteto. A pausa que se seguiu teve uma qualidade diferente das pausas que costumavam ter. Ele tinha ficado bom em ler a textura dos silêncios de Beatriz. Eu ainda tenho meu registro, disse ela casualmente, sem olhar para ele. Eu sei. Eu não trabalho há 9 meses. Eu sei disso também. Começar pela cozinha é normalmente como as pessoas voltam devagar. Ela se levantou do assento da janela, voltou para a porta e parou. Eu não estou prometendo nada. Eu não estou pedindo que prometa. Ela olhou para ele diretamente, do jeito que sempre tinha olhado, do jeito que o desestabilizara quando se conheceram, e que ele entendia agora ser a coisa que ele mais amava nela desde o começo. A recusa em desviar o olhar de coisas, mesmo coisas inconvenientes, ou dolorosas, ou ainda não decididas. Certo, disse ela. Certo. Ela desceu de volta. Ele seguiu. Ela ficou na varanda e olhou para a rua, para as casas com seus quintais de fim de ano, e as árvores nuas, e a qualidade específica da luz do litoral no fim do inverno, que ainda não era primavera, mas já pensava em ser. Liga para Marisa, disse. Diz para ela colocar em espera. Ele ficou muito quieto. Não 60 dias. Ela continuou olhando para a rua. Em espera, indefinidamente. Eu não estou decidindo nada a partir daqui. Certo, disse ele. Eu não. Ela parou. Eu não sei o que estou dizendo sim. Sei o que estou dizendo não, que é tomar uma decisão final em qualquer direção enquanto ainda estou. Ela parou de novo. Enquanto tudo ainda está acontecendo. Isso é o bastante, disse ele. É mais que o bastante. Ela olhou para ele então, finalmente. Não faz disso mais do que é. Eu não estou fazendo. Você está com uma cara específica agora. Ele olhou para a rua. Eu vou trabalhar nessa cara. Ela quase riu. Foi um som pequeno, cansado, verdadeiro, do tipo que não tentava ser nada além do que era. Ele sentiu aquilo como uma mudança de pressão no ar. Vamos, disse ela. Os bebês vão acordar daqui a pouco. Voltaram para a casa dela, as 3 ruas, e o ar de fim de inverno estava frio o bastante para a respiração dos dois formar pequenas nuvens. E caminharam sem se tocar, mas sem a distância cuidadosa das primeiras semanas também. Apenas a proximidade natural de 2 pessoas caminhando na mesma direção, com as mãos nos próprios bolsos, sem necessidade particular de anunciar nada sobre aquilo. A primavera chegou em etapas, do jeito que sempre chegava no litoral catarinense, com relutância, incompleta. O calor aparecia por um dia e depois recuava por uma semana, até que finalmente, num fim de abril, se firmou de vez,
e as árvores no fundo do quintal de Beatriz começaram a mostrar verde. Ela trouxe os vasos da varanda de volta da garagem e plantou algo que de fato ganharia cor. Cor de verdade, petúnias e alguma trepadeira cujo nome ela contou a ele, e que ele esqueceu na hora e ela revirou os olhos. Ela estava lá quase todos os dias, não o dia inteiro. Tinha a casa 3 ruas dali e tinha ligações e o trabalho de reestruturação e a infraestrutura comum de uma vida sendo reconstruída com prioridades diferentes. Mas na maioria dos dias, em algum momento, estava na mesa da cozinha ou no quintal ou no chão com Theo e Clara enquanto eles conduziam a investigação contínua do mundo a partir de uma posição horizontal. Theo tinha começado a rolar. Aquilo era, aparentemente, significativo, e ele tinha sido informado disso por Beatriz e Marta em ligações separadas. No momento em que chegou para ver com os próprios olhos, Theo já tinha decidido que rolar era notícia velha e estava trabalhando em algo mais ambicioso, envolvendo-se puxar em direção a objetos. Ele vai andar antes de engatinhar, disse Beatriz, observando-o do sofá. Isso é normal? A Clara vai engatinhar primeiro. Observa ela. Ele observou Clara, que estava de bruços, encarando o mundo com uma expressão de concentração séria, as pernas fazendo algo metódico e experimental que parecia muito com os estágios iniciais de um plano. Você tem razão, disse ele. Eu sei. Ela virou uma página da revista de arquitetura que tinha voltado a ler. Eu tenho razão sobre as crianças. Você é quem eu ainda estou decifrando. Ele olhou para ela. Ela estava olhando para a revista. Beatriz. Ela virou outra página. Tinha um lápis atrás da orelha, o velho hábito do trabalho, e não parecia ter notado que estava ali. Ele notou, não disse nada. O projeto da cozinha, disse ela. Da casa. Estive pensando. Você não precisa. Eu quero, disse ela simplesmente. Tenho ideias, e quero ver se você vai realmente confiar no julgamento arquitetônico de alguém ou se vai ser insuportável a respeito. Eu deixo por sua conta inteiramente. Você não vai. Ela virou outra página. Você vai discordar em tudo que acredita. Eu vou desenhar alguma coisa. Ele olhou para o teto. Pensou. Não faz disso mais do que é. Pensou. Deixa ser o que é. Estava ficando melhor nisso. Não bom. Melhor. O verão chegou e a cidadezinha do litoral ficou brevemente, alegremente barulhenta com gente que tinha vindo das cidades grandes de carro. E Beatriz arranjou um carrinho de corrida duplo e começou a usá-lo pelas manhãs, quando o ar ainda estava fresco. Ei, Rafael, que nunca tinha sido corredor, se viu correndo ao lado dela na 3ª semana de dezembro, sem que ninguém tivesse proposto aquele arranjo. Corriam até a ponta da cidade e voltavam, 6 quilômetros, 3 manhãs por semana. Não conversavam muito enquanto corriam. Era essa a coisa sobre correr. Se organizava em torno da respiração em vez da conversa. E ele tinha passado a apreciar como uma coisa física sustentada podia ser compartilhada sem exigir linguagem. Numa manhã de janeiro, ela parou na ponta, do jeito que às vezes fazia, para olhar a água. O mar estava liso e prateado naquela manhã, do jeito que ficava antes de o vento do dia começar, e a cidade atrás deles ainda estava quieta. Você sente falta? Disse ela. Falta de quê especificamente? O império, disse ela. O que você construiu, o peso dele. Ele pensou naquilo com honestidade. Não. Pensou mais um pouco. Sinto falta de estar certo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo por muito tempo. Cada decisão lá cabia dentro de uma estrutura que eu entendia completamente. Sinto falta da certeza, mas não da coisa em si. A coisa em si me custou você. Ele disse aquilo sem encenação. Difícil sentir falta de algo que fez isso. Ela olhou para a água por um instante. Eu senti sua falta, disse ela. No literal, naqueles primeiros meses. Disse para a água, não para ele. Eu estava furiosa e tive razão em ir embora e iria de novo se voltasse aquela noite. E eu senti sua falta. As duas coisas eram verdade. Beatriz, eu não estou dizendo isso como uma abertura. Ela virou para olhar para ele. Estou dizendo porque é verdade e passei 9 meses sem dizer coisas verdadeiras em voz alta e cansei de fazer isso.
Ele segurou o olhar dela. Certo. Também senti falta da Vanessa, disse ela. O que é uma coisa que ainda estou decifrando. Sim, ela foi minha melhor amiga por 28 anos. Eu sei. Então, é isso. Ela olhou de volta para a água. Eu posso estar com raiva dela e também sofrer por ela. As duas coisas podem ser verdade. Podem. Ela balançou a cabeça mais para si mesma do que para ele. Virou e começou a correr de volta para a cidade. E ele acompanhou o passo ao lado dela. Pensou em Vanessa em Portugal. Pensou em Resende numa penitenciária federal aguardando julgamento. Pensou no arquivo de Marisa Aguiar, com o status de espera indefinida, e na aliança que ele tinha mudado do bolso do casaco para a mesinha de cabeceira da própria casa. Não porque tivesse planos para ela, mas porque ela merecia estar em algum lugar onde pudesse ser vista. Pensou em um ano antes, quando tinha chegado a um apartamento vazio e um peso no ar que só entenderia muito depois. Ele correu com alguma coisa que era quase paz. Clara deu os primeiros passos em outubro. Vinha se preparando havia 2 semanas. Do jeito que se preparava para as coisas, metodicamente, com seriedade, com a determinação focada que era dela desde a sala de parto, desde que a doutora Pires tinha dito, ela não está mais transversa, com aquela qualidade específica na voz. Clara fazia as coisas quando decidia fazer e não antes. E quando decidiu que estava pronta, se puxou pela borda da mesinha de centro e deu 3 passos em direção a Beatriz, que estava sentada no chão, a menos de 1 metro de distância, com as mãos estendidas. 3 passos. Ela se jogou contra o peito de Beatriz e Beatriz a segurou. E Clara fez um som de pura satisfação. Theo, observando do tapete de brincar com a expressão característica de interesse agudo por tudo que os outros estivessem fazendo, imediatamente se puxou até ficar em pé apoiado na perna da mesinha e olhou para a irmã com uma expressão que dizia, espera por mim. Rafael estava sentado no chão, com as costas no sofá. Não se moveu. Ficou sentado ali observando Beatriz segurar Clara. E observou Theo se preparar para a própria tentativa. E pensou na lista que Beatriz tinha feito na noite em que foi embora, num quarto de hotel em São Paulo, ainda de casaco, a lista que terminava na palavra litoral, seguida de um ponto de interrogação. Pensou em quão longe daquele ponto de interrogação estavam agora, não numa resposta. Ele não pensava mais naqueles termos, não pensava em conclusões ou estados finais, porque tinha aprendido que as coisas que valia a pena ter não chegavam a conclusões. Simplesmente continuavam sendo construídas, continuavam exigindo o ato diário de escolhê-las. Beatriz olhou para cima. Encontrou ele do outro lado da sala. Tinha Clara nos braços e algo no rosto que ainda não era bem um sorriso, mas caminhava naquela direção. E ele pensou na primeira vez que ela tinha olhado para ele assim, 10 anos antes, no escritório dele, fazendo um argumento sobre cálculos estruturais, fingindo não estar impressionada. E em cada versão daquele olhar entre aquele dia e agora, todas as coisas diferentes que tinha significado em salas diferentes, em anos diferentes. Essa versão era a que ele menos tinha merecido e mais valorizava. Ele pensou, isto é o império. Não os prédios, não os ativos agora sendo transferidos para subsidiárias de mãos limpas, não o nome Duarte em registros corporativos. Esta sala, esta mulher, essas 2 pessoinhas que tinham chegado 6 semanas antes do previsto num mundo complicado e estavam resolvendo isso com o mesmo pragmatismo determinado da mãe. Clara esticou o braço em direção a ele dos braços de Beatriz, a mãozinha abrindo e fechando, o alcance específico de uma criança de 10 meses que identificou algo que quer buscar. Ela estendeu a mão. Ela agarrou o dedo dele. Ele olhou para Beatriz. Beatriz olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada, porque não havia nada que precisasse ser dito agora, e os dois já tinham passado tempo suficiente da vida preenchendo silêncios que era melhor deixar em paz. Algumas coisas mereciam o próprio silêncio. Alguns cômodos estavam exatamente certos, na temperatura exata certa, e você não abria uma janela neles. Você só sentava ali e deixava ser o que eram. Lá fora, o vento de outubro do litoral se movia pelas árvores no fundo do quintal. O mesmo vento que estava ali na noite em que Beatriz chegou ao litoral, sozinha, em maio, as mesmas árvores,
o mesmo som que ela tinha ouvido pela janela da casa alugada, e pensado que era alguém sussurrando numa língua quase compreensível. Ela entendia agora, ou estava mais perto de entender. Era assim com línguas. Não se chegava à fluência num instante. Construía-se palavra por palavra, dia após dia, através do esforço sustentado de aparecer e prestar atenção e estar disposto a errar e tentar de novo. Ela ainda estava tentando. Ele ainda estava tentando. Theo, tendo-se comprometido com a tentativa, soltou a perna da mesinha e deu 2 passos cambaleantes e sentou com força no tapete e olhou para o teto com a expressão de um homem que acabou de descobrir que o teto continua exatamente onde ele o deixou, o que era ao mesmo tempo irritante e reconfortante. 2 passos, disse Rafael. 3, para Clara, disse Beatriz. Ele alcança, sempre alcança. Ela beijou o topo da cabeça de Clara, olhou para Rafael. Fica para o jantar, disse ela. Não era uma pergunta. Não era ainda uma abertura, e ela não estava chamando aquilo de abertura. Era apenas o que era, um convite para uma mesa de cozinha, no fim de uma tarde de outubro, numa cidadezinha do litoral, ao mesmo tempo, a menor coisa possível e a maior que Rafael Duarte tinha recebido em 1 ano. Certo, disse ele. Ele pegou Theo do tapete. Theo o observou com os olhos do pai e a expressão da mãe e a confiança descomplicada e específica de uma criança de 10 meses que acabara de tentar algo, falhado, e já estava planejando a próxima tentativa. Rafael o carregou até a cozinha. Beatriz seguiu com Clara. A porta estava aberta. Lá fora, a luz do fim da tarde fazia o que a luz de outubro fazia no litoral, ficando dourada e de sombras longas. O tipo de luz que fazia as coisas comuns parecerem escolhidas, especificamente, como se alguém as tivesse arranjado ali. As árvores, o quintal, as flores de clima frio que Beatriz tinha plantado nos vasos da varanda em abril e que, àquela altura do ano, já tinham ido embora para a semente. Ela plantaria outra coisa na primavera. Sempre plantava. Era esse o tipo de pessoa que ela era. O tipo que plantava alguma coisa, colocava as raízes e esperava, que voltava para cuidar, mesmo sem saber no que aquilo ia se tornar. Rafael entendia agora que tinha passado 20 anos construindo a coisa errada. Estava começando a entender como era a coisa certa. Era isto. Era uma mesa de cozinha e uma criança em cada braço e uma mulher se movendo até o fogão com o propósito quieto e focado de quem sobreviveu ao pior ano da própria vida e agora estava fazendo o jantar. Não era perfeito. Ainda não estava completo. Era o começo de alguma coisa. E tinha conquistado cada pequeno passo que precisou dar para chegar até ali. E ainda exigiria cada pequeno passo pela frente. E ele ia dar todos eles, um de cada vez, começando pelo jantar.